25. Dragon Ball Legend capítulo 193 Medo autor, conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Francamente, esses ninguém como Madix e Duke, que tinham apenas algumas centenas de milhares de poder de batalha, podiam ser derrotados por qualquer um de Xiling ou Miers com um ataque casual. Porém, considerando que a árvore do poder estava crescendo ali, Xiaya decidiu jogar pelo seguro e designou ambos para atacar juntos. Quando ouviram a instrução de Xiaya, Xiling e Miers entenderam astutamente suas intenções. Na verdade, eles também queriam lutar. Então, sem dizer bobagem, imediatamente entregaram os frutos da árvore do poder em suas mãos para Rebeca. Depois, tentaram cuidadosamente sentir a localização das auras dos alienígenas. Isso era algo muito simples para eles. Depois de discernirem a localização dos alienígenas, usaram diretamente a transmissão instantânea para se teletransportar. Depois que Xiling e Miers saíram, Xiaya sorriu e disse para Raiga: "Devemos ir lá também dar uma olhada." Ok. Raiga concordou prontamente. Honestamente, ele não se sentiu aliviado quando aquelas duas garotas foram encarregadas de lidar sozinhas com aqueles dois alienígenas. Então, ele deu um passo à frente e tocou o ombro de Xiaya, e ambos desapareceram rapidamente de onde estavam. Nesse momento, Xiling e Miers apareceram a 2000 quilômetros de onde os Saiyajins haviam descido. Quando eles apareceram de repente, Madix e Duke os olharam com espanto, como se estivessem enfrentando um inimigo forte. A garota grande e a menina pequena que acabaram de aparecer flutuavam no céu, e ambas exalavam um temperamento valente e heroico. Madix e Duke sentiam pressão só de estar diante dessas garotas. Como haviam acabado de perder seus detectores de energia e não entendiam nada de que Madix e Duke eram cegos ao nível de força, fosse fraca ou forte, que as duas garotas possuíam. O hábito deles de usar detectores de energia levou a falha em se adaptar. No entanto, a disparidade de força entre os dois lados deve ser muito grande. Embora Xiling e Miers não revelassem toda sua força, ainda sentiam uma sensação de opressão semelhante à que só sentiriam ao enfrentar o recolher. Quando alguém se tornava forte até certo ponto, o corpo podia instintivamente sentir o perigo. Essas duas mulheres são tão poderosas quanto o recolher? Duke ficou um pouco surpreso. Achou o pensamento, que acabara de surgir em seu coração, realmente absurdo. Mas, como isso é possível? Ele respirou fundo e se aproximou de Madix, sussurrando: "Parece meio suspeito. Essas duas mulheres não são simples. Eles realmente não são fáceis. Eles podem realmente fazer esse tio sentir o gosto do medo." Madix mostrou os dentes, e seu rosto escureceu como o fundo de um pote. Quando Duke ouviu, seu rosto assumiu uma expressão surpresa e seu coração se apertou. Até o Madix está sentindo isso, então parece que a intuição dele estava certa. Não era bom, significava que elas não eram páreo para essas duas mulheres. Quando ambos os alienígenas consideraram o comportamento das duas garotas, perceberam que aqueles que vieram, vinham com más intenções, pois pessoas com boas intenções nunca viriam. Com esses pensamentos em mente, Duke começou a considerar a possibilidade de recuar. Ele estava prestes a compartilhar seus pensamentos com Madix, mas viu que Madix já havia avançado e gritado com as duas mulheres no céu. "Quem é você?" Madix gritou, sua energia crescente expressando sua hostilidade às duas mulheres mais do que seu grito. "Idiota!" Duke xingou em seu coração. Ele realmente queria abrir a cabeça de Madix e examinar o que havia dentro. Estava cheio de palha. Era óbvio que as duas mulheres eram muito mais fortes do que eram. Então por que ele demonstra hostilidade? De repente, sentiu um imenso arrependimento por estar associado a alguém que parecia não ter nenhum cérebro. Nessa situação, preservar suas vidas era o mais importante. Afinal, o fruto da árvore do poder era apenas uma posse mundana. De repente, ele notou o rabo atrás de Miers, e sua expressão mudou abruptamente, enquanto gritava: "Impossível! Como pode haver outros Saiyajins no planeta Baert além daquele ratinho de antes?" A raça Saiyajin não foi completamente destruída junto com o planeta Vegeta. Como agora eles apareciam um após o outro. Além disso, essa sensação opressora que o fazia estremecer não podia ser dos Saiyajins, pois eles não eram tão poderosos assim. "Madix!" Ele gritou de repente. "O quê?" Madix perguntou, confuso. "Contenha sua aura. Não podemos lutar com eles." "Por quê?" "Se não lutarmos, eles vão tirar os frutos da árvore do poder, então, não importa se os obstruímos ou não,
O rei Koler não vai nos deixar escapar. Duque ficou sem palavras por um tempo. Sim, King Koler não era uma pessoa gentil. Ele não se importaria se eles tivessem tentado ou não impedir os intrusos. Ele só se importava com os resultados. Mesmo sabendo que não era páreo para o inimigo, Koler ainda preferiria que morressem em batalha. Essa era a única forma de provarem sua lealdade a ele. No entanto, se ousassem abandonar as frutas e escapar, Koler teria muitas formas de garantir que morressem. Portanto, eles não podiam recuar, mesmo enfrentando um inimigo poderoso. Quando percebeu isso, Duque ficou em silêncio, e sua expressão ao olhar para Madix mudou. De fato, o comportamento de Madix, embora impulsivo, estava mais alinhando com os desejos de Koler. De repente, seu coração gelou, tomado por uma tristeza indescritível. O que aconteceu com eles? Miers revirou os olhos. Não sei. Xiling ignorou a luta interna enfrentada pelos alienígenas e se virou para Miers com um sorriso. Acontece que há duas pessoas aqui, então teremos uma para cada um. Aquele fraco é seu. Beleza. Miers obedeceu e olhou para Madix com um sorriso animado. 130.000 de poder de batalha. Ele é bastante forte. Com seus 500.000 de poder de batalha, Miers naturalmente desprezava Madix com uma força tão fraca. Mesmo que uma pessoa com 130.000 de poder de batalha já fosse considerada forte o suficiente, dentro do universo, para se exibir. Parece que estou sendo desprezada por essas pessoas. Madix não pôde deixar de ficar muito irritado e, imediatamente, seu corpo explodiu com uma energia que abalou a terra. O poder de batalha de 130.000 definitivamente não era baixo. No entanto, Madix sabia que não podia se segurar naquele momento, então instigou loucamente a energia dentro do corpo a se mover e revelou toda sua força de uma vez. À medida que a energia dentro de seu corpo explodia, o ar ao redor parecia congelar. Com um estrondo enorme, um estrondo sônico reverberou ao redor, acompanhado de ondulações distorcidas no ar. O chão tremeu e rachaduras apareceram nele. Uma enorme nuvem de terra de repente espirrou, e uma luz piscou, como uma flecha disparando rapidamente. O rosto de Madix estava corado de raiva enquanto ele tomava a iniciativa de lançar a ofensiva. Rumble. Ao mesmo tempo, Duque também tomou medidas. Ele sabia que não poderia recuar mesmo que quisesse. Apesar da pressão, ele não teve escolha a não ser jogar a cautela ao vento. Suas pupilas eretas, amarelo claro, brilhavam com uma luz gelada, enquanto ele avançava contra Xiling antes de lançar ataques indiscriminadamente. Talvez fossem instintos de guerreiro, mas Duque entendia a disparidade entre ele e seu oponente, então não escolheu o combate corpo a corpo. Em vez disso, manteve distância e bombardeou o oponente com ondas de energia. Isso lhe deu a oportunidade de avançar, atacar ou recuar e defender à vontade. Por um momento, os enormes flásios e as explosões retumbantes continuaram, e vários galhos da árvore do poder com dezenas de metros de diâmetro balançaram ferozmente ao vento, e os frutos laranja caíam continuamente. A várias centenas de metros acima, Shiar e Haga pairavam no céu e assistiam silenciosamente à luta abaixo. Não, deveria ser um massacre unilateral. Senhorita Xiling e Senhorita Mieres, elas são, na verdade, tão poderoso. Haga assistiu à luta maravilhado. Se a força dos dois alienígenas abaixo fosse considerada, então eles não são nem um pouco inferiores a ele. Seus poderes de batalha eram de pelo menos centenas de milhares, mas pela direção para onde a batalha abaixo caminhava, Haga podia ver que os alienígenas não tinham esperança de vitória. Na verdade, Xiling e Miers pareciam apenas estar brincando. Suas expressões estavam à vontade, e era óbvio que não estavam usando toda a força. Isso deixou Haga sem palavras. O poder de batalha de Xiling é 750.000, e o de Miers é 500.000. Intencional ou não, Xiaia disse a Haga. Quando Haga ouviu isso, ficou tão chocado que não conseguiu evitar puxar um suspiro de ar frio. A força do líder do planeta Ongsan, Xiaia, ele conhecia. No entanto, ele não esperava que, além do Sr. Xiaia, o planeta Ongsan ainda tivesse guerreiros tão poderosos. Somando os poderosos guerreiros Saiyajins que ele já tinha visto, os especialistas no planeta Ongsan eram simplesmente inúmeros. A profundidade da fundação deles era abundante demais. Felizmente, uma força tão poderosa estava cooperando com a Organização Patrulha Galáctica. Caso contrário, se os Saiyajins também disputassem hegemonia, ele temia que nenhuma força em toda a área leste pudesse competir com eles. Se isso acontecer,
área leste ficaria ainda mais caótica. Abaixo, os ataques de Myers e Schilling estavam cobrando seu preço nos arredores, destruindo muitos frutos na árvore do poder. Ao ver isso, Shia sentiu dor no coração. Shia franziu as sobrancelhas e estava prestes a instruir Schilling e Myers a terminarem a batalha rapidamente e pararem de brincar, quando percebeu o corpo de Schilling se erguendo 10 metros. Parecia que ela tinha ficado séria. Ele viu Schilling pairar no céu com uma expressão calma no rosto, e no segundo seguinte, seus longos cabelos pretos esvoaçavam ao vento, e uma aura poderosa irrompeu nela de repente, sem aviso. Ventos rápidos e ferozes assombreavam, como se um martelo gigante esmagasse os corações de todos. Um sentimento opressor formidável. Hagar ficou sem palavras, e sua testa exalava gotas de força ao sentir a força da aura. Ele nunca imaginou que alguém pudesse ser tão poderoso no universo. Ele viveu no universo por centenas de anos, mas de repente sentiu que havia vivido todos aqueles anos em vão. Pensando bem, já que a raça Saiyajin era tão forte, por que eles não conseguiram salvar seu planeta natal? A única explicação plausível era que seus oponentes eram ainda mais formidáveis do que eles mesmos. Essa conclusão deixou Hagar sem palavras. No passado, ele acreditava ser um especialista. Ele protege o planeta Bakuf e impediu que ladrões e bandas agissem sem restrições. Naturalmente, ele alimentava um sentimento de complacência no coração. No entanto, agora parecia que ele estava olhando para o céu do fundo de um poço, desprezando todos no mundo. Embora a dedução de Hagar parecesse ridícula, estava muito próximo da verdade. A força da raça dos demônios do gelo era, de fato, algo com que os Saiyajins não podiam se comparar. No entanto, os 180 mil de poder de batalha de Hagar também não podiam ser considerados fracos e, na verdade, eram muito raros como uma fênix no universo. Ao seu lado, Shia não se abalava nem um pouco com a aura imponente de baixo, e permaneceu mesmo, com um leve sorriso no rosto. Hagar respirou fundo e comparou internamente a disparidade que existia entre eles, e o resultado o deixou extremamente deprimido. A disparidade entre eles era incomparável. Ah, por que você não me contou que está indo com tudo? Uma voz firme ecoou, e Myers olhou para Schilling com um olhar insatisfeito. De repente, ela balançou o braço com força e usou seu movimento característico. Imediatamente, como se algum interruptor tivesse sido ligado, uma energia igualmente ilimitada e pulsante rompeu de Myers. A aura imponente não era tão forte quanto a de Schilling, mas ainda assim trouxe mudanças ao céu e à terra. Arcos elétricos serpenteantes caíam do céu, e os elétrons livres no ar produziam descarga elétrica. Ao enfrentarem os dois redemoinhos de aura que surgiam de repente, como a lua brilhante pendurada no céu, os dois membros do esquadrão blindado ficaram apavorados, e gotas de suor escorriam de suas testas. Seus olhos estavam cheios de medo enquanto olhavam para Schilling e Myers. Vamos morrer. Vamos morrer. Uma voz de pesadelo ecoava em seus corações. Tum, tum, tum. Seus corações batem violentamente, como se fossem pular do peito. Esses dois Saiyajins. Como eles podem ser tão poderosos? O rosto de Madix estava pálido como a pedra, enquanto sua cara suava gotas do tamanho de feijão. Duke tinha uma expressão preocupada enquanto rezava no coração, porque o rei Kohler ainda não chegou. Pela primeira vez na vida, sentiu que o tempo passava tão devagar. Por causa da erupção de energia e força total de Schilling e Myers, as mudanças no ambiente foram impressionantes, e não foram apenas as poucas pessoas presentes no local que foram afetadas. Dragon Ball Legend capítulo 194. Quero chegar em meia hora do outro lado do planeta Baert. Saiyajins que estavam ocupados colhendo os frutos da árvore do poder pararam abruptamente ao sentir as auras subindo de Schilling e Myers. As auras que sacudiam a terra os surpreenderam muito. Após um longo silêncio, uma discussão acalorada surgiu entre a multidão. Essas auras pertencem a Madame Schilling e a Madame Myers, tão fortes. É tão sufocante que não consigo respirar. Incrível. Então Saiyajins também podem se tornar tão poderosos assim? A força deles é realmente formidável. Viva! Todos do corpo de guardiões aplaudiram. Todos pareciam radiantes, e seus olhos brilhavam com um ardor fervoroso. Todos eles haviam experimentado a destruição de seu planeta natal, o planeta Vegeta. Então entendiam que as auras atuais da senhorita Schilling e da senhorita Myers não eram mais fracas do que a aura que Freeza emitia naquela época. Essa revelação aumentou a confiança deles e eles ficaram esperançosos quanto à vingança. Schilling,
Essa criança, ela sempre adora se exibir. Rebecca brincou, sentindo-se satisfeita. No entanto, sua voz não continha nenhum traço de bronca. As conquistas atuais da filha superavam completamente sua imaginação, e não havia milagre que ela ainda não tivesse visto por causa delas. Desta vez, Schilling e Mears vão estar em destaque. Alice abaixou a cabeça com algumas frutas nos braços, enquanto seus olhos brilhantes brilhavam. Schilling realmente cresceu. Lizzie disse com voz rouca. Seu rosto delicado era como o de uma jovem, sem os menores traços de anos. Ela viu Schilling crescer aos poucos, mas não esperava que Schilling a superasse tão rápido entanto. Era realmente inimaginável. Não muito longe deles, Bardock também olhou para cima, seus olhos brilhando. De repente, ele teve uma visão, e cenas fragmentadas passaram por sua mente. Um planeta azul girava em torno de uma enorme bola de fogo em chamas, seguido de perto por um planeta azul gelado. De repente, a superfície do planeta azul tremeu, e uma grande nuvem de poeira cobriu o céu, como uma cortina negra, bloqueando a luz do sol. A cor fraca era como se tinta tivesse se espalhado pelo chão. Uh! 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 Ele viu duas figuras se movendo rapidamente como relâmpagos no céu. Eles colidiram várias vezes e logo se separaram, antes de recomeçarem a batalha. Uma figura era masculina e a outra era feminina. O homem era um alienígena cujo corpo era coberto por couro branco. Ele era baixo e tinha pupilas roxas como as do diabo. A mulher tinha cabelos loiros e olhos azuis. Seus cabelos voavam selvagemente para o céu, e seu corpo estava envolto em chamas douradas. O rosto da mulher estava um pouco borrado, mas pela sua figura graciosa e requintada, ela parecia não ter mais de 20 anos. De repente, a cena mudou. Essa nova cena mostrava outra batalha, e uma das participantes era a bela mulher de antes, mais suponente, desta vez. Era uma mulher pequena de cabelos laranja e pele ciano. A bela mulher ainda estava envolta em chamas douradas, e seu corpo exalava uma aura impressionante, mais suponente. A pequena mulher, que tinha cabelos cacheados de cor laranja que esvoaçavam no céu, parecia tão poderosa quanto ela. A fêmea de chama dourada parecia estar em desvantagem. Isso é uma visão do futuro, mas quem são as pessoas nele? Bardock massageou as têmporas quando voltou a si. As cenas só passaram brevemente, como nuvens passando, e desapareceram rapidamente. A única figura que Bardock conseguia lembrar, de sua visão, ainda que vagamente, era a loira de olhos azuis. Aquela mulher era uma Super Saiyajin. Bardock franziu as sobrancelhas. Ele já tinha visto como um Super Saiyajin no planeta Kanassa, as cenas de luta entre Kakarot e Frieza. Embora ele não saiba por que aquela cena mudou mais tarde, ele conseguia se lembrar claramente de como um Super Saiyajin se parece. Cabelos dourados, pupilas verde escuras e chamas douradas ardentes e violentas. De volta ao campo de batalha do outro lado do planeta Baert, enquanto suas duas oponentes femininas emitiam auras majestosas, Madix e Duke ficaram sem espírito e sentiram o chamado da morte iminente. Schilling, Mears, não percam mais tempo e acabem com eles rápido. O grito de Shiara em voz baixa ecoou de repente do alto do céu. Madix e Duke congelaram. Ambos olharam para cima e encontraram que, inesperadamente, duas pessoas os observavam a algumas centenas de metros no céu. Ao vê-los, seus corações afundaram no abismo. Ah, não! Há mais pessoas no céu, e parece que essas duas mulheres recebem ordens daquela pessoa. O coração de Duke disparou, ficando ainda mais frio. Com essa descoberta, Duke soube que seus destinos estavam selados. Porque o rei Kohler ainda não chegou. Com o coração cheio de ansiedade, Duke gritou para Shiaya, este amigo, somos membros do esquadrão blindado de Kohler. Por favor, dê um pouco de atenção ao rei Kohler, ele vai chegar aqui em breve, esquadrão blindado. A expressão de Shiaya mudou de repente quando o nome de Kohler foi mencionado. Não foi aquele esquadrão que eu eliminei? Não esperava que fosse restabelecida tão cedo. Além disso, pelas palavras de Duke, parecia que Kohler estava a caminho daqui. Parece que o objetivo de Slug, Kohler e King Kong era, de fato, os frutos da árvore do poder. Quando viu a mudança na expressão de Shiaya, Duke sentiu uma euforia no coração. Ele achava que Shiaya estava impressionado com a reputação do rei Kohler, então se sentia mais confiante em sua sobrevivência. Mas, quem diria que a expressão de Shiaya imediatamente se transformaria em um sorriso de desdém, e, então acabou sendo o esquadrão blindado do Kohler. Eu destruí o esquadrão blindado liderado por Saiza.
Quem diria que o Kohler iria restabelecer isso tão cedo? Matem eles. Xia ordenou friamente. Ok. Já vou. Schilling e Myers imediatamente reconheceram. Eles haviam compreendido o significado mais profundo da situação. Um oponente forte logo chegaria ao planeta Baert, então os Saiyajins não podiam se dar ao luxo de ficar ali por muito tempo. Eles teriam que colher os frutos da árvore do poder o quanto antes e partir. Shiu. 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 Eles controlaram a atitude brincalhona de antes e usaram seus golpes de morte. Lâminas de vento que tremeluziam com luzes frias caíam. Tudo ao redor, pedras e terra incluídas, foi cortado em pedaços. Uau! Um brilho cristalino ofuscante brilhou, acompanhado por explosões tirânicas de energia que explodiram como uma tempestade, transformando o espaço em um pedaço de pasta. Sob as ondas avassaladoras de energia, Madix e Duke não conseguiram oferecer resistência nenhuma e foram prontamente despedaçados, com o choque sendo a última expressão em seus rostos. Nesse momento, as gotas de chuva que caíam lenta e continuamente emitiam um brilho multicolorido, cintilante e translúcido. Eram como cristais brilhantes, que foram gradualmente espalhados pelo Monte Sumeru. Não muito longe do planeta Baert, no céu estrelado do universo. Fileiras de naves espaciais em formato de disco voavam rapidamente. Cada nave espacial tinha um símbolo em forma de engrenagem, o símbolo do corpo blindado de Kohler. Quanto tempo falta para chegarmos ao planeta Baert? Kohler perguntou friamente, com o rosto sombrio. A última atualização de Madix e Duke fez sua alegria desaparecer completamente. Um enorme número de sinais de energia apareceu no planeta Baert, o que significa que os frutos da árvore do poder foram descobertos por alguém. Achei que poderia aproveitar exclusivamente o tesouro. Poderia ser pego por outra pessoa antes de ele chegar ali. Não é à toa que a pele de Kohler não era boa. Vossa Majestade, ainda levaria mais uma hora até chegarmos ao planeta Baert. Aeolus fez uma reverência e respondeu. Meia hora. Quero estar aí em meia hora, não importa como. Kohler gritou friamente, sua atitude inquestionável fazendo Aeolus tremer. King Kohler está realmente bravo. Além disso, deixe as outras naves do corpo se espalharem e cercarem o planeta Baert. Certifique-se de que as pessoas nela não consigam escapar. Sim. Aeolus respondeu alto e imediatamente fez os arranjos. Após receberem as ordens, os alienígenas na cabine do piloto enxugaram o suor e inseriram um comando na tela principal de controle. Ignorando as consequências, as naves começaram a acelerar, tendo aumentado sua velocidade de voo ao máximo. Kohler sentou-se no assento principal da nave, e seus dedos tamborilavam no apoio de braço, fazendo sons de tap-tap-tap. Cada toque fazia o coração de todos na cabine do piloto tremer. Dragon Ball Legend Capítulo 195 Pouso de Lesma, Parte 1. Em outro local, o exército de Slug estava se aproximando do planeta Baert. Como o planeta Slug estava mais próximo da área leste, Slug chegaria ao planeta antes do exército de Kohler. Rei Lesma, entraremos no campo estelar do planeta Baert em 15 minutos. Um alienígena de pele ciano parado ao lado relatou. Ah, isso é ótimo. Slug sentou-se em uma cadeira dourada enquanto usava um capacete roxo. Quando seu subordinado terminou o relatório, Slug perguntou com um sorriso, quanto tempo levaria para Kohler e seu exército chegarem ao planeta? Pelo menos uma hora, e se avançarem em velocidade máxima, talvez meia hora. Após cálculos cuidadosos, seu subordinado respondeu honestamente. Meia hora? Slug de repente se levantou e gargalhou. A hectares, já é suficiente. Depois de chegar de tão longe, que expressão Kohler terá ao descobrir que os frutos da árvore do poder já foram colhidos por outra pessoa? Faça o exército se preparar. A janela de tempo para recolher todas as frutas, antes da chegada do Kohler, não é muito. A voz de Slug era baixa, mas cheia de entusiasmo, o que deixava claro que o humor daquele experiente especialista era bom. Sua euforia estava cheia de espíritos elevados. Slug conteve sua euforia e zombou com desdém. Ele decidiu evitar a raça dos demônios do gelo o máximo possível até recuperar a juventude. Quanto ao futuro, Slug sorriu de forma sinistra. Um super namekiano não é alguém medíocre. Sim, Vossa Majestade. Seus subordinados alienígenas rapidamente cumpriram seus deveres enquanto faziam seus preparativos finais. No entanto, tanto Slug quanto Kohler não imaginariam que, não muito longe, um pequeno exército os seguia. Consiste apenas em 3 naves espaciais em formato de disco.
Para evitar escapar da detecção da frota à frente, as naves do Rei Frio vinham viajando lentamente durante todo o caminho, contentes apenas em seguir de perto atrás. Ei, diga. Quando o coleiro obtiver os frutos da árvore do poder, e esse rei aparecer de repente, ele ficaria chocado. Naquela época, que escolha ele faria? O Rei Frio estava sentado em um trono, sacudindo a taça de vinho tinto carmesim na mão, e perguntou calmamente: ele ofereceria obedientemente os frutos da árvore do poder, ou ele resistiria teimosamente? Ninguém respondeu. Ninguém ousou responder. King Kong bufou, e uma luz fria brilhou em seus olhos. Parecia capaz de congelar completamente a alma. O amor familiar era inexistente na raça dos demônios do gelo. À medida que a força de Coler continuava a crescer, e sua força gradualmente se tornava mais forte, ele ousava desafiar abertamente as ordens do Rei Frio. No fundo, King Kong teme seu filho, Coler. Se Coler fosse tão obediente quanto Freeza, não só o Rei Frio teria que ter medo, como também poderia continuar ficando mais forte e feliz. Mas, infelizmente, Coler não era tão obediente quanto Freeza. O incidente dos frutos da árvore do poder foi o pavio que incendiou completamente um conflito total entre as forças do leste e do norte. O Rei Frio já está preparado para se tornar hostil, afinal, ele não pode mais permitir que Coler fique mais forte. Rei Frio, terminamos nossos preparativos e podemos atacar a qualquer momento. Seu subordinado relatou em voz alta. O rei Kong sentiu e bebeu o líquido vermelho sangue ondulante em sua xícara. Então sua figura alta se levantou, enquanto sua longa capa vermelha escura arrastava pelo chão. Todos, ouçam com atenção, se surgir algum conflito, destruam completamente seus oponentes e não poupem ninguém. O exército mais forte do meu clã não deveria ser pior que o corpo blindado do Coler, certo? Claro, fique tranquilo, Vossa Majestade. Destruir. Destruir. Ao ouvir a ordem do Rei Cole, o corpo mais forte formado pelos guerreiros de elite da área norte, reunidos abaixo, explodiu em aplausos altos, com o sangue fervendo. Enquanto observava seus valentes e prontos subordinados para a batalha, o Rei Frio tinha uma expressão satisfeita no rosto enquanto os cantos da boca se curvavam em um leve sorriso cruel. Dragon Ball Legend capítulo 195 Pouso de Lesma, parte 2, Planeta Baert. Depois que Xiling e Mies mataram Madix e Duke, a energia que permeava o ar começou a se dissipar gradualmente. Haga ficou completamente sem palavras nesse momento. As poderosas ondas de que emanando de Xiling e Mies o fizeram se sentir chocado e surpreso ao mesmo tempo. Esses membros do esquadrão blindado, que até ele teria achado difíceis de lidar, não conseguiram resistir nem um pouco às duas garotas Saiyajin e, sem qualquer suspense, morreram. Completamente esmagado. Eles produziam nuvens com o movimento de uma mão e chuva com a outra, e influenciavam céu e terra enquanto levantavam as mãos. Especialista, eles são verdadeiros especialistas. Haga tremeu levemente, não era por medo, mas porque o sangue em seu coração fervia. Ele olhou para Xiaya, que estava ao seu lado, e pensou, alguns anos atrás, no planeta Bakuf, Xiaya me disse que seu poder de batalha era superior a 700.000. Agora, depois de tantos anos, ele definitivamente deveria ter se tornado mais forte. Saiyajin é realmente uma raça inimaginável. Haga respirou fundo, reprimiu a empolgação e disse, Senhor Xiaya, por favor, recuje os frutos da árvore do poder o mais rápido possível e destrua a árvore do poder da existência. Agora que os dois inimigos alienígenas, que provavelmente teriam tentado impedir os Saiyajins, haviam sido eliminados, tudo o que restava era que os Saiyajins coletassem as frutas, e então seu desejo tão aguardado seria realizado. Sim, temos que nos apressar. Xiaya disse seriamente. Pela aparição de Madix e Duke do esquadrão blindado no planeta Baert, ele tinha certeza de que Slug, Coler e King Kong estavam correndo para cá buscar os frutos da árvore do poder. Em outras palavras, eles já estavam ao caminho daqui, e embora ele não soubesse quando chegariam, tinha certeza de que não tinham muito tempo. Essa conclusão aumentou o senso de urgência no coração de Xiaya. Pessoal, acelerem o passo. Pegue aquelas frutas avermelhadas arroxeadas. Não temos muito tempo. Em breve, inimigos mais poderosos podem vir para o planeta Baert. Xiaya gritou para os outros Saiyajins quando se teleportou de volta com Xiling, Mies e Haga. Certo, certo. Acelera. Pegue o máximo que puder. Os Saiyajins estavam cheios de entusiasmo e rapidamente se moviam de um lado para um outro na enorme árvore do poder.
Depois que as frutas próximas foram colhidas, eles voaram mais à frente. Como a árvore do poder cobria uma vasta área, ocupando quase metade do planeta, os Saiyajins tiveram que se mover sozinhos, e suas figuras não eram mais visíveis. Quando viu os olhos vermelhos e ambiciosos dos Saiyajins, Jiraiya se lembrou da febre que uma corrida do ouro criaria em sua vida anterior na Terra. As pessoas não estavam cheias de sonhos, esperando ganhar o prêmio máximo. A única diferença entre os dois cenários era que os frutos da árvore do poder estavam realmente presentes, pendurados nos galhos da enorme árvore, e não vagos como o ouro que os interesseiros desejam. Jiraiya, pega. Jiraiya de repente ouviu a voz encantada de Xiling antes de sentir o som de uma rajada de vento atrás de si. Ele estendeu a mão casualmente e pegou o fruto da árvore do poder que havia sido jogado para o outro lado. Era uma fruta vermelho-roxa, e seus chifres pontiagudos a deixavam muito feia. Ah, ainda não comi o fruto da árvore do poder. Deixa eu provar. Jiraiya sorriu levemente para Xiling, levou a fruta à boca e deu uma mordida. Está meio azedo. Ao mastigar e engolir um pedaço da fruta na mão, as sobrancelhas de Jiraiya se franziram levemente, pois não achava que as frutas da árvore do poder ficariam tão deliciosas. Tinha um gosto meio parecido com uma maçã verde agria e verde. Assim que engoliu a fruta, uma corrente quente cheia de vitalidade se espalhou de seu esôfago para o corpo, permeando todo o lugar. Era constantemente quente e intenso, deixando-o embriagado. A vitalidade do fruto não era tão intensa quanto a dos feijões senzu. Espalhou-se lentamente, como água cristalina saindo de uma pequena nascente, umedecendo tudo gradualmente e silenciosamente. Fruta da árvore do poder. Realmente fez jus à sua reputação. Jiraiya elogiou enquanto saboreava o sabor. O efeito do fruto da árvore do poder é oculto. Depois que as poucas correntes quentes se espalharam pelo seu corpo, elas desapareceram rapidamente. No entanto, Jiraiya sabia que eles não haviam desaparecido, estavam escondidos em todas as celas, e haviam se transformado em vitalidade. Se diz que a fonte da juventude prolonga muito a vida útil, então o fruto da árvore do poder nutre a vitalidade de cada célula e, até certo ponto, pode ser usada como remédio sagrado para a cura, mas só nutre por um longo período de tempo, e não é tão boa e imediata quanto os feijões senzu. Depois de comer mais algumas frutas, Jiraiya sentiu que seu ki só havia aumentado um pouco. Os frutos da árvore do poder são formados a partir da essência de um planeta inteiro, e têm um efeito significativo em melhorar a força interna do corpo, enquanto aumentar o poder de batalha é apenas secundário. Era como transformar um grande pedaço de ferro em uma ferramenta mágica. As partes que foram lascadas eram as bordas das bordas de ferro, pois a parte mais importante estava no centro do metal. O benefício mais importante do fruto da árvore do poder é que ela nutre vitalidade, enquanto a melhoria de poder de batalha é apenas secundária. Jiraiya podia deduzir aproximadamente que o fruto da árvore do poder era mais eficaz para aqueles com poderes de batalha inferiores a 10.000. Quando o poder de batalha ultrapassasse 10.000, o número de frutas necessárias para melhorá-lo seria significativamente maior. A quantidade de frutas necessária pode chegar até centenas de milhares. Assim como Tullis, bastava um fruto para aumentar seu poder de batalha de 1.000 para 3.000, mas ele precisava consumir mais de uma dúzia só para aumentar seu poder de batalha de 3.000 para 17.000. Claro, também porque Tullis era um guerreiro de baixo nível, e seu talento latente não era alto, mas a queda no aumento do poder de batalha não era sem motivo. À medida que o poder de batalha aumenta, o efeito dos frutos da árvore do poder sobre o aumento do poder de batalha diminui cada vez mais. Um especialista como Jiraiya, cujo poder de batalha ultrapassava 7 milhões, precisaria de uma quantidade impressionante de frutas se quisesse usá-las para aumentar sua força. Naturalmente, isso não significava que as frutas perdessem seus efeitos. Sua essência estava apenas escondida em cada célula, o que era imensamente benéfico a longo prazo. Kohler tentou usar os frutos da árvore do poder para aumentar seu poder de batalha, a fim de lutar contra o Rei Frio, porém, tal abordagem não funcionaria, pois ele estava claramente enganado quanto à eficácia do fruto da árvore do poder. No entanto, se ele comesse muitos frutos da árvore do poder e treinasse meticulosamente ao mesmo tempo, não seria impossível alcançar seu objetivo. O tempo passou. 10 minutos depois, os Saiyajins haviam recolhido muitas frutas, que estavam empilhadas como uma montanha. Depois disso, alguém os colocou em cápsulas Oepoi. Naquele momento, as testas de Jiraiya se franziram de repente. Ele olhou para o céu,
e seus olhos afiados atravessaram as nuvens densas, alcançando até fora do planeta. O que houve? Ao notar a reação de Xiaya, Xilin perguntou suavemente antes de imediatamente franzir a testa. HM. Parece que algo está se aproximando deste lugar. Com o passar do tempo, ela claramente sentia um ki muito poderoso se aproximando. A aura assustadora era profunda e sombria, como um buraco negro. Ah! Que aura assustadora! As bochechas sensíveis e bonitas de Xilingo imediatamente ficaram rígidas. Pela primeira vez, ela sentia medo. Xiaya, quem diabos é esse? Como pode haver uma aura tão poderosa? Mies perguntou com o rosto um pouco pálido, encostado em Xiaya, como se buscasse conforto. Rápido, juntem todo mundo. Esqueça as frutas. A expressão de Xiaya mudou, e ele gritou alto. Embora não pudesse determinar claramente a força da aura que se aproximava, pois estava distante, sentiu vagamente que esse oponente que estava prestes a chegar ao planeta Baert era extremamente formidável. A aura sombria que o oponente que se aproximava exalava era tão assustadora que Xiaya não ousava dizer que poderia vencer. Mesmo que ele usasse o modo pseudo Super Saiyajin. À medida que a aura se aproximava, Xiaya conseguia distingui-la muito melhor. O que não era tão poderoso quanto os coleres, nem tão gelado quanto o do Rei Frio, então só podia ser que pertencesse a outra pessoa, ou seja, a lesma namekiana. Corria o boato de que Slug era um super namekiano nato, e agora parecia que lhe fazia jus à reputação. Todos estão muito distantes e não vão conseguir se reunir tão rápido. Rebecca voou de longe. Antes, os Saiyajins haviam se espalhado para colher os frutos da árvore do poder, então levaria um tempo para se reunirem juntos. Droga! Xiaya franziu as sobrancelhas de raiva, arrependido de sua negligência. Eu não me importo mais. Mieres, saia imediatamente com a tia Rebecca, Bardock e os outros usando transmissão instantânea. E Xiling, você vai procurar os outros membros do corpo dos guardiões e levá-los embora. Vou atrasar o inimigo por um tempo. Xiaya olhou para Xiling e Mieres com uma expressão séria. Eles eram os únicos ali, além dele, que podiam usar transmissão instantânea, então a evacuação só podia ser feita por eles. Deixa com a gente. Mieres deu tapinhas em seu peito parcialmente desenvolvido. Cuidado. Xiling advertiu em voz baixa. Ela sabia que o inimigo desta vez era diferente daqueles que já haviam enfrentado antes. Normalmente, nas vezes em que encontrava um inimigo mais forte, estava acompanhada por Xiaya. A existência de Xiaya era como um porto. Ele sempre cuidou dela enquanto crescia, mas desta vez, o inimigo era alguém que até Xiaya achava problemático. Você também tome cuidado. Xiaya disse. Espera, que diabos está acontecendo? Ainda tem inimigos vindo? Perguntou Raiga, que não entendeu a situação. Xiaya respondeu solenemente. Deveria ser aquele Slug que foi mencionado pela Organização Patrulha Galáctica. Ele vai chegar em breve. Droga, não há tempo para conversar. Lesma. A expressão de Raiga ficou grave. Sem pensar muito, ele disse corajosamente, eu vou ficar para te ajudar. Xiaya e os outros Saiyajins vieram aqui por causa dele, então ele não podia simplesmente ir embora. Não, Sr. Raiga, se o oponente for o Slug, será inútil mesmo se você ficar. Você vai logo com Bardock e os outros. Mieres vai te teletransportar embora. Ele olhou para o Mieres, e a garotinha assentiu resolutamente em reconhecimento. Ela puxou a mão de Rebecca e disse, não tenho como sentir diretamente o distante planeta Ongsan. Só posso procurar primeiro um planeta da vida. Depois de dizer isso, Mieres prendeu a respiração em concentração e procurou por um planeta próximo. Então ela abriu os olhos rapidamente e desapareceu junto com a multidão ao seu redor. Xiaya, desta vez, você tem alguma certeza? Os olhos brilhantes e reluzentes de Xiling encaravam fixamente Xiaya. Como a aura sombria era um tanto incomum, fazendo sua alma tremer, ela não estava se sentindo muito bem. Ela nunca sentira uma escuridão tão grande. Não se preocupe. Se for só um Slug, eu deveria conseguir lidar com ele, e mesmo que não consiga vencê-lo, posso simplesmente escapar. Não esqueça que eu ainda posso me transformar em pseudo Super Saiyajin. Xiaya sorriu de coração, revelando dentes brancos como um maco. Pseudo Super Saiyajin coloca um fardo pesado no corpo, porque não era uma forma normal de Super Saiyajin. Era uma forma situada entre o Saiyajin e o Super Saiyajin. Se a situação for desfavorável, transformar-se em pseudo Super Saiyajin pode multiplicar seu poder por várias vezes.
Seu poder de batalha era de 7,5 milhões no estado normal, mas uma vez que ele se transformasse em Pseudo Super Saiyajin, subia instantaneamente para 30 milhões. Assim, seu Ki não seria muito mais fraco que o de Slug. Além disso, Slug deveria estar velho nessa época, com base no conhecimento do trabalho original. Portanto, era questionável se ele poderia usar toda a sua força ou não. Ok. Xiling assentiu levemente e o encarou por um momento antes de se virar e voar para o céu. Dragon Ball Legend capítulo 195 Pouso de Lesma, parte 3. Vendo Xiling desaparecer no horizonte, a pele de Xiaia se afundou. Ele estava confiante de que conseguiria lidar com Slug. Talvez lutar com Slug pudesse ajudá-lo a fazer uma descoberta. No entanto, o que o deixava desconfortável era a aura gelada, que estava muito mais distante. Cooler também viria para o planeta Abaert. Por causa da força deles, Xiling e Miers não conseguiam sentir a aura de Cooler, que estava muito mais distante, mas Xiaia sim. Então ele sabe que não tinha muito tempo restante. Primeiro, para o Slug criar tempo suficiente para o Xiling. Balançando a cabeça, Xiaia focou sua consciência. Pela aura escura que se aproximava, ele podia sentir que era vasta, mas também estava decadente e antiga. Slug havia envelhecido, mas a força de sua energia ainda superava a energia de Xiaia na forma de Pseudo Super Saiyajin. Espero que o Slug não me decepcione. Xiaia murmurou baixinho para si mesmo enquanto seus olhos escuros brilhavam. Seu sangue fervia e uma intenção de batalha devastadora irrompia de repente dele. No momento, fora da atmosfera do planeta Abaert, olhando do espaço, uma colossa em forma de guarda-chuva parecido com um cogumelo crescia na superfície do planeta Abaert. Rei Lesma, essa é a árvore do poder. Um alienígena de cor ciano apontou para a enorme planta no planeta não muito distante, sua voz cheia de descrença. Há hectares e hectares, certo, certo. Esta é a árvore do poder. É realmente dominador e valente. Só esse tipo de árvore divina, que absorve a essência de um planeta inteiro, pode produzir o fruto da vida. Slug encarou enquanto os músculos do rosto tremiam levemente de excitação. A nave se aproximou do planeta Baert, rapidamente atravessou sua atmosfera fina e pousou no solo. Quando a sombra negra caiu no chão, o solo e as pedras abaixo dela foram esmagados. Caixa, caixa, como um tofumáceo, o chão imediatamente desabou, e então mais e mais naves espaciais pousaram. Quando a escotilha se abriu, um grande grupo de alienígenas emergiu de dentro. Eles varreram completamente os obstáculos dos dois lados, até que finalmente Slug, vestido com uma túnica amarela, saiu da nave. Ah, este é o planeta Abaert. Que maravilha! A voz de Slug não era tão alta e clara quanto a de um jovem. Em vez disso, estava levemente rouco e fraco. Ele tirou o capacete roxo na cabeça, revelando os dois tentáculos únicos de um Namekiano. Crianças, comecem rápido a trabalhar e colhem os frutos da árvore do poder. Temos que sair antes do Cooler chegar. Slug acenou com sua enorme mão e ordenou que seus subordinados começassem a trabalhar. Ele havia sofrido muito nas mãos da raça Demônio do Gelo, então tinha muito medo de Cooler e de outros membros da raça Demônio do Gelo. Por isso, não ousou confrontá-los precipitadamente. No entanto, antes disso, ele decidiu primeiro se livrar dos dois pequenos do esquadrão blindado de Cooler. Mas neste momento, uma figura bonita e alta apareceu diante deles sem aviso, seguida por uma voz fria. Slug, o malvado Namekiano. É uma pena, mas você não é o primeiro a chegar ao planeta Abaert. Quem? A expressão de Slug mudou de repente quando um jovem alto e de cabelos pretos, desconhecido, apareceu diante dele. O jovem parecia indiferente e tinha sua aura contida, como uma pessoa comum sem nenhum poder de batalha. Mas isso deixava Slug ainda mais desconfortável no coração. Slug imediatamente voltou a si mesmo e balançou a cabeça, impotente, sentindo que isso era pensar demais. Não havia tantos especialistas no universo com poderes de batalha tão altos quanto os dele, e os que tinham eram famosos e conhecidos. Como ele pode encontrar um deles tão facilmente neste pequeno planeta? Ei, deixa eu ver quanto é seu poder de batalha. Slug levantou o pequeno detector no pulso e, com sons de bip bip bip, os números flutuantes pararam em 12.000. Ei, são só 12.000 de poder de batalha. Slug acariciou o queixo e riu maliciosamente, pensar que ele estava ansioso demais há pouco. Quando Slug usou seu detector de energia para sondar seu oponente, Xiaia também lançou silenciosamente a habilidade secreta Olho Espiritual.
Luzes multicoloridas piscaram em suas pupilas, e ele imediatamente viu toda a situação de Slug. Lesma, 373 anos, poder de batalha 36 milhões. 36 milhões de poder de batalha. Essa linha de dados apareceu diante dele, fazendo os olhos de Xiaia brilharem. Esse poder de batalha era muito maior que o dele na forma pseudo Super Saiyajin, mas ele não tinha certeza de quantos Slug, que já tinha um pé no túmulo, conseguiria usar. Dragon Ball Legend capítulo 196 Lutando contra Lesma, parte I. Depois de experimentar a verdadeira força de Slug, Xiaia se concentrou e rapidamente reprimiu sua intenção de batalha. Agora, ele precisava adiar o máximo possível para que Shilin pudesse levar todos os membros do corpo guardião do planeta Baert. No entanto, isso era claramente um desejo de Xiaia. Slug, que era guloso pelos frutos da árvore do poder, não tinha desejo de gastar energia com tais assuntos triviais. Porque Slug sabia que o exército de Cooler estava atrás dele e ele não tinha muito tempo restante. Além disso, ele estava ansioso para provar os frutos da árvore do poder. Ele acenou com a mão, chamando um subordinado, e lhe deu uma ordem. Você, vai acabar com esse garoto, enquanto outros devem vir comigo para coletar os frutos da árvore do poder. Era um alienígena de pele ciano, em forma de crocodilo. Ele seguia Slug há muitos anos e era profundamente confiável por ele. Seu poder de batalha era próximo de 20 mil, mais do que suficiente para lidar com um humano à sua frente. Sim, Vossa Majestade. O alienígena de rosto ciano respondeu em voz alta, então avançou, ficando entre Xiaia e Slug enquanto os outros alienígenas seguiam Slug e iam à frente para pegar os frutos da árvore do poder. Xiaia naturalmente não permitiria que eles fizessem o que queriam, pois ainda precisava adiá-los por um tempo. Embora ele não esperasse que Slug fosse tão impaciente. Xiaia suspirou, percebeu que havia subestimado a ganância de Slug pelos frutos da árvore do poder e o medo que o outro tinha de colher. Além disso, a força que ele estava revelando talvez fosse muito baixa, e não conseguia chamar a atenção de Slug. A quantidade de habilidade e destrutividade que ele tinha naturalmente faria o oponente prestar mais atenção nele. No momento, ele só pode contar com força para atrasar Slug. Depois de pensar um pouco, Xiaia flexionou os músculos e, com um grito leve, emanou dele uma aura imponente vigorosa e sem limites. A aura agitou o ar ao redor antes de se transformar em ondas de Ki, assobiando em todas as direções. O ciclone começou a girar, produzindo ondas violentas e poderosas, como uma parede gigante sendo empurrada. A uma curta distância, o alienígena que bloqueava seu caminho gritou e foi lançado para longe. Bang! 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 Slug e os detectores de energia de seus subordinados, usados nas mãos, pegaram fogo porque haviam ultrapassado seu alcance de medição. HM. Os detectores de energia realmente queimaram. Slug se virou, mostrando um pouco de surpresa no rosto rude. Como o verdadeiro poder de batalha de Slug era muito maior do que o que Xiaia revelava atualmente, a força quando Xiaia usava toda a sua força não representava grande ameaça para Slug. Por isso, era naturalmente impossível saber se a força atual de Xiaia era forte ou fraca. Ele só sentia que era muito mais poderoso do que antes. No entanto, ele era, afinal, um senhor que viveu por muitos anos, então só sentia um leve desconforto no coração. Embora Slug não tenha sido afetado, seus subordinados, no entanto, estavam à beira da morte. Quando a aura de Xiaia rompeu, foi como se seus corpos estivessem sendo esmagados por uma enorme montanha, e eles não conseguiam respirar sob a pressão poderosa. Rei Lesma. O alienígena de rosto ciano que havia sido lançado à distância novamente chegou diante de Slug e gritou tremendo. Sob a enorme pressão, seu rosto muito machucado estava coberto de gotas de suor. Bom para nada. Slug xingou furiosamente seu subordinado, virou-se e disse aos alienígenas próximos à nave, não tem um detector grande na nave? Usem para checar o poder de batalha dele. Sim, sim. Após receberem a ordem, os alienígenas reagiram imediatamente e correram para dentro da nave enquanto rolavam e rastejavam. Depois, eles ligaram o enorme detector de energia montado na nave. O detector, que estava montado na nave, tinha uma potência enorme que podia ser usada para detectar flutuações de energia de grande alcance e alta intensidade. No passado, não havia necessidade de usá-la, fazendo com que muitas pessoas sentissem que era inútil, mas não esperavam que fosse usada no planeta Baert. Xiaia observava silenciosamente, enquanto secretamente checava as auras do planeta.
Xiling se movia rapidamente, e quase a cada 10 segundos ou menos, mais de uma dúzia de auras de Saiyajins desapareciam do planeta Abaert, o que significava que levaria quase 10 minutos para evacuar todas as pessoas. Não há pressa, pode ir com calma. Xiaia disse para si. Ao mesmo tempo, vendo que Slug não agiu diretamente, percebeu que o corpo de Slug provavelmente havia envelhecido de forma muito grave. Caso contrário, ele não ficaria parado vendo ele mostrar sua força assim. Na verdade, o palpite de Xiaia não estava errado. Naquele momento, Slug esperava seus subordinados relatarem os dados. Se essa pessoa fosse fraca, Slug estava disposto a deixar seus subordinados lidarem com ele, mas se Xiaia fosse forte, só poderia agir pessoalmente. Suspiro. Se não fosse porque estava envelhecendo, teria acabado diretamente com a pessoa à sua frente. Pensando nisso, seu desejo pelos frutos da árvore do poder ficou ainda mais forte. Que tal? Qual é o poder de batalha desse humano? Slug perguntou impacientemente. Rei. Slug, o detector está mostrando. O poder de batalha humano para ser 7,54 milhões. Os alienígenas estremeceram e, ao dizer os números, todo o corpo deles ficou frio. O quê? 7,54 milhões? Slug ficou atônito, em sua pele escureceu, preta como o fundo de um vaso. Essa pequena quantidade de poder de batalha naturalmente não assustava Slug, que era o hegemon de uma região, mas ele estava pensando em outra coisa. A humanidade, essa raça fraca, certamente não pode ter um poder de batalha tão grande, mas aqui está o planeta Abaert, que possui os frutos mágicos da árvore do poder. A única explicação é que esse humano comeu o fruto da árvore do poder. Além disso, o número deles deve ser bastante. Droga, essas são todas coisas desse rei. Slug xingou com o rosto negro enquanto sentia dor no coração. Ao mesmo tempo, ele também estava ansioso pelo efeito dos frutos da árvore do poder, porque até um humano frágil poderia ficar tão forte. O que aconteceria depois que eu a consumir? Talvez até aquele Kohler não fosse meu oponente. Slug estava fantasiando de forma satisfatória. Humano, você realmente fez esse rei olhar para você com novos olhos. Se fosse outra época, talvez esse rei pudesse ter te recrutado. Slug disse, antes que seu tom de repente se tornasse cheio de intenções assassinas. Mas você realmente não deveria ter roubado os frutos da árvore do poder deste rei. Slug avançou. Não era rápido, mas a cada passo, sua aura passava por mudanças devastadoras. Slug caminhou calmamente e rapidamente percorreu os poucos metros de distância, chegando à frente de Xiaia, e sua energia avassaladora explodiu completamente. Afetado por isso, uma tempestade rápida e feroz se espalhou por todas as partes do planeta Abaert, e o céu escureceu como se o fim do mundo estivesse próximo. Porque eu comi o fruto da árvore do poder. Os cantos da boca de Xiaia estavam levemente erguidos. Olhando para o Slug de 2 metros de altura, ele zombou. É mesmo. Xiaia balançou a cabeça e de repente gritou alto. Sua energia, que já estava no auge, explodiu ainda mais. A energia crescente era como se o portão de um reservatório que vinha se acumulando há muito tempo tivesse se aberto de repente, e as vastas ondas encontraram a boca de um ralo enquanto tudo começava a desbordar loucamente. Nesse momento, Xiaia lançou o modo pseudo Super Saiyajin. Não muito longe, acima da nave, o detector de energia começou a apitar com sons eletrônicos bip, bip, bip. E os dados começaram a saltar rapidamente. 7,6 milhões. 8,74 milhões. 10 milhões. O aumento contínuo dos números assustou os alienígenas ao lado, seus olhos se arregalaram e eles afundaram em um estado de apática, extremamente assustados. O poder de batalha do humano ainda disparava, o que estava além do alcance de sua compreensão. Eles olharam para cima e viram uma nuvem negra no céu que os pressionava, enquanto o som do trovão retumbava entre as nuvens. Havia tremores contínuos sob eles no chão, enquanto pequenas partículas de poeira flutuavam acima do solo. 15 milhões. 17 milhões. Dragon Ball Legend capítulo 196 Lutando contra lesmas, parte 2. O planeta Baert começou a tremer violentamente, e o chão se abriu. Com as rachaduras irregulares como limite, o chão tremia e começava a afundar. A grande nave se inclinou. 28 milhões. 30 milhões. Os números finalmente pararam em 30 milhões de poder de batalha. Esse foi o último poder de batalha de Xiaia no modo pseudo Super Saiyajin. Embora não fosse tão bom e assustador quanto os 36 milhões de Slug,
Considerando que Xia era jovem enquanto Slug era velho, não era tão difícil superar essa pequena diferença. Olhando para o jovem à sua frente, que brilhava, enquanto seu cabelo havia subido ao céu, o rosto de Slug estava escuro. Esses vários tipos de fenômenos anormais mostraram que o jovem não era comum. Naquele momento, Lesma entendeu que a força do jovem não estava nem um pouco abaixo dele. Qual é o poder de batalha do oponente? A voz de Slug estava fria enquanto seu corpo inteiro emitia uma escuridão nojenta. 3. 30 milhões de poder de batalha. Os subordinados de Slug disseram com voz gaguejada. Afetados pelas duas energias poderosas, até respirar se tornou extremamente difícil. 30 milhões de poder de batalha. Depois de ouvir, o rosto de Slug ficou rígido, e de repente uma intenção assassina impressionante rompeu de seus olhos. Se a intenção assassina pudesse se transformar em substância, teria penetrado uma dúzia de metros de chapa de aço. Ah, droga! Quanto dos frutos da minha árvore do poder você comeu? Slug gritou ao sentir dor, você precisa morrer para dissipar minha raiva. As folhas ao redor, que caíam lentamente, foram esmagadas pela aura assustadora. A luta começou imediatamente. Bang! Slug estava cheio de raiva enquanto socava Xiaia. No entanto, Xiaia já havia percebido há muito tempo, e no momento do ataque, de repente se deitou e imediatamente mudou de posição, lançando um contra-ataque contra Slug de um ângulo inimaginável. Bang bang bang. Socando um no outro e contra-atacando. Incontáveis imagens residuais apareceram no céu antes de aparecerem em toda parte no chão, e então desapareceram muito rapidamente. A aura dourada colidiu com a energia de Slug, e as duas tempestades impressionantes se pressionaram uma contra a outra, o ar fazendo sons estridentes de explosão. A luta entre Xia e Slug rapidamente se transformou em raios de luz dourados e brancos. Às vezes colidiam um com o outro antes de se separarem rapidamente. Às vezes, eles até mergulhavam juntos do céu até centenas de metros abaixo do solo, os assustadores jatos de ar causando estragos. Parecia que o juízo final havia chegado a todo o planeta Baert, já que todo tipo de desastre natural apareceu continuamente em várias regiões do planeta. Os alienígenas que vieram com Slug tremiam, assustados com os poderes assustadores revelados por Xia e Slug, e até mesmo a missão de colher os frutos da árvore do poder dada por Slug foi esquecida. Meu Deus, de onde diabos veio aquele monstro humano? Ele está quase no mesmo nível do Rei Lesma. Ambas as pessoas lutando eram extremamente rápidas, e dezenas ou até centenas de colisões ocorriam quase a cada segundo. Essa velocidade há muito superava a capacidade de observação desses alienígenas. Eles só podiam confiar no olho nu para ver tudo e reagir instintivamente. Criaturas vivas são todas assim. Eles têm a fraqueza inerente de evitar o importante e se prenderem ao trivial, mas frequentemente tinham uma mentalidade estranha de gostar de coisas assustadoras e podres. Assim como alguns dos rumores que os humanos costumam espalhar e que podiam se assustar até a morte, esses alienígenas também estavam continuamente imaginando, fazendo com que todos ficassem assustados e paralisados no chão. Não é bom, o planeta inteiro está prestes a se desmoronar. Esse humano tem quase o mesmo poder de batalha que o Rei Lesma, mais de 30 milhões. Ah não, lembro que o exército do Coler também chegará aqui em alguns minutos. Nossa situação já seria ruim até lá. Sim, o que devemos fazer? O Rei Lesma pode matar esse humano antes que ele chegue? Não. Não tenho certeza. De repente, lembraram que também havia o exército de Coler atrás deles, e sua pele ficou pálida como a morte, suas testas escorrendo gotas de suor do tamanho de feijão. Se o exército de Coler chegar aqui, será uma situação de ataque dos dois lados, e será difícil fugir. Nesse momento, os subordinados de Slug esqueceram completamente a heroicidade e a paixão quando partiram do planeta Slug. Porque a questão de colher os frutos da árvore do poder, que era fácil, ficou assim. Eles não conseguiam entender. Claro, não foram apenas os subordinados de Slug que reagiram à luta feroz entre Xia e Slug, mas também os Saiyajins, espalhados por várias partes do planeta Baert, ocupados colhendo os frutos da árvore do poder. Deve-se dizer que, quando Slug chegou ao planeta Baert, eles já o haviam sentido, mas não esperavam que ele fosse tão poderoso. A aura do Senhor Xia é tão poderosa. Há também aquela aura sinistra, ela também é muito poderosa, meu espírito quase congelou. O poder de batalha desses membros do corpo de guardiões era geralmente em torno de 10 mil, chegando a 30 mil a 40 mil. De repente,
Sentindo a luta entre especialistas em poder de batalha acima de 30 milhões, eles parecem ter aberto um horizonte completamente novo. Todos ficaram ali, atônitos, e nem perceberam os frutos da árvore do poder caírem em suas mãos. Não é bom. Este lugar logo será afetado pela luta do Sr. Xiaya. De repente, sentindo a aura das pessoas lutando se aproximando, um Saiyajin, um pouco mais forte, gritou. Ao ouvi-lo, todos esses Saiyajins mostraram uma expressão surpresa. Sim, a aura do Sr. Xiaya está vindo em direção a eles. Rápido, pessoal, vão embora. Ei, pessoal, juntem-se. Seguindo uma voz feminina firme, viram a figura graciosa de Xiling aparecer de repente no ar. Ah, Madame Xiling. Rápido, reúnam-se, vou usar transmissão instantânea. Outra voz foi ouvida, era exatamente a mesma de Xiling. Eles viram outra garota que se parecia exatamente com Xiling surgir do nada. Ah! Existem duas Madames Xiling? Uma Saiyajin fêmea gritou, mas sua coleira foi rapidamente agarrada pela recém-aparecida Xiling, junto com o lançamento da transmissão instantânea, desapareceu rapidamente diante dos olhos de todos. Para acelerar a evacuação e não colocar um fardo maior em Xiaya, Xiling tentou ao máximo usar a habilidade secreta de clonagem que aprendeu com o planeta Yardrat. À medida que os outros Xiling apareceu simultaneamente, a velocidade da evacuação aumentou muito. Mieres, você também deveria vir ajudar. Encontrando Mieres, que havia mandado Rebecca, Bardock e outros, Xiling contou. Ok. Mieres assentiu rapidamente e então evacuou as pessoas com Xiling. Como 3 pessoas usavam simultaneamente a transmissão instantânea, a eficiência da evacuação melhorou muito. Antes, levava quase um segundo para evacuar uma pessoa, mas agora mudou para evacuar algumas pessoas por segundo, melhorando muito. Ótimo! Xiling e Mieres evacuaram todas as pessoas na frente. Xiaya lutou com Slug enquanto observava a situação à frente. Quando Slug forçou a se mover pelo campo de batalha perto da árvore do poder, Xiaya ficou nervoso, mas como Xiling e Mieres haviam evacuado os Saiyajins à frente, Xiaya finalmente pôde lutar sem preocupações. A luta feroz agitou o ar, porque a velocidade deles era extremamente alta. O ar virou parcialmente um vácuo, produzindo estrondo sônico. Um braço forte penetrou o ar e agarrou o pulso de Slug. Imediatamente, as pupilas de Slug se contraíram, e os músculos da cabeça se torceram, revelando veias azuis. De repente, ele virou o corpo e atacou. Rumble. A impressionante lâmina de que se transformou em substância, e um raio de luz cristalino de meia polegada passou por lá. SSSS. A armadura de batalha na parte superior do corpo de Xiaya não suportava os impactos da poderosa energia e foi rasgada em tiras finas. Vendo que seu primeiro ataque falhou, Xiaya invocou seu poder e atacou novamente, mas chegou um passo atrasado. Slug bufou e aproveitou a oportunidade para atacar. O poder de batalha de Slug estava acima do de Xiaya, e a diferença de 6 milhões aos olhos deles talvez não fosse tão grande quanto para pessoas de baixo escalão. Mas a diferença ainda era uma lacuna, embora Slug estivesse envelhecendo, e ele não pudesse usar sua força no auge, ainda era muito maior que a de Xiaya. Bang! Um som abafado. Uma força imensa irrompeu das garras, atingindo o peito de Xiaya. PFF. Jorrando sangue pela boca, o corpo de Xiaya disparou para trás como um projétil de artilharia, enquanto um raio dourado traçava uma linha pelo céu. Nesse momento, Slug se moveu novamente, aparecendo diretamente ao lado de Xiaya, como 2 linhas paralelas, voando junto com Xiaya. Então, ele juntou os punhos e os levantou. Bang! O punho poderoso caiu fortemente, como uma força tremenda de 10.000 Gen explodindo em um flash, e a luz reta se dobrou a 90 graus quando Xiaya foi lançado direto para o chão. Pare! O coração de Xiaya se movia, tentando parar seu corpo, mas a força de Slug era tão grande que ele não conseguia parar. Uala! Seu corpo voava rapidamente, cada vez mais perto do chão, um atrito violento acontecendo contra o ar ao redor, produzindo zumbidos. Um estrondo alto ocorreu. Uma enorme cratera de profundidade desconhecida e 1 quilômetro de diâmetro apareceu no solo. A areia que respingava se transformava em ondas de choque e, onde quer que passassem, montanhas e rios eram destruídos, e inúmeras árvores e galhos se quebravam do meio e eram levados para o céu. De repente, um abismo profundo apareceu no chão. Continua. Dragon Ball Legend capítulo 197 Super Namekian Ei, maldito humano,
Você realmente fez esse rei desperdiçar tanta energia. Encarando a cratera profunda de profundidade desconhecida sob ele, Slug arfava por ar enquanto seus olhos escuros, como os de um lobo faminto, cintilavam com uma luz fria. Embora Slug parecesse um homem de meia idade, ele era, na verdade, um homem idoso já passado do auge. Se ele fosse um Namekiano comum, nessa idade nem conseguiria se mexer. A razão pela qual ainda podia lutar era graças ao seu físico super Namekiano. Mas lutar com Xiaia já deixava seu corpo exausto. Naquele momento, Lesma sentiu que algo estava errado. O interior da cratera estava silencioso demais, como um vulcão extinto que estava silencioso por muitos anos. Normalmente, não haveria outra possibilidade de Xiaia explodir, mas a intuição de especialista de Slug fez seu coração disparar. Ele olhou ao redor, sentindo uma energia se aproximando. Esse humano definitivamente ainda não morreu. Slug ponderou silenciosamente. Ele reprimiu seus pensamentos de desprezo por Xiaia e observou cautelosamente o ambiente, em alerta. De repente, sentindo um jato de ar gelado vindo de suas costas, Slug reagiu e se abaixou, desviando de uma pequena lâmina de faca que brilhava com uma luz branca cintilante. Nesse momento, a figura de Xiaia apareceu atrás dele. Slug ficou muito surpreso, queria evitar, mas percebeu que não havia tempo suficiente. Swish, um soco forte cortou o ar, formando um vácuo por um breve momento. Um punho esmagado. Bang! No momento crítico, Slug bateu o pé, mudando de ângulo no último minuto, enquanto seu corpo pulava levemente e desviava por menos de 1 centímetro. Uma energia de punho passou por seu rosto, trazendo um cheiro escaldante e repugnante. Em minha vez. Xiaia zombou. Não havia completado seu ataque antes de lançar outro ataque. Ualala! Cada soco dele era tão pesado quanto uma montanha e, devido à sua velocidade extrema, um brilho requintado brilhava no topo do punho pelo atrito com o ar. Bang bang bang, os sons da luta feroz e os raios de luz deslumbrantes iluminavam continuamente o céu, fazendo a cor do céu mudar de forma imprevisível. Por causa da energia poderosa, elétrons livres estavam sendo puxados juntos. Rumble. No céu, relâmpagos brilhavam e trovões rolavam, misturando-se com um redemoinho gelado. Xiaia e Slug lutavam continuamente enquanto inúmeras imagens residuais que não podiam ser vistas direito às vezes apareciam entre os enormes galhos das árvores, e às vezes em um vasto céu como tinta. Então, os ataques insanos levaram a uma série de explosões ensurdecedoras. As luzes fortes, as chamas, assim como as explosões contínuas, pareciam que ogivas nucleares detonaram juntas em um piscar de olhos. Num instante, o chão se abriu, lava jorrou e incendiou as árvores ao redor devido à temperatura escaldante. Lá embaixo, os subordinados de Slug que haviam vindo junto com ele se encolhiam e se escondiam atrás de um abrigo temporário, apavorados. Mesmo com os frutos da árvore do poder quase ao alcance deles, eles não tinham intenção de colhê-los. Eles olharam para o céu, sentindo-se apreensivos. Embora seus olhos não tivessem conseguido acompanhar a batalha rápida há muito tempo, eles ainda assistiam sem piscar, esperando ansiosamente que a batalha terminasse o mais rápido possível. Assustador, como se fosse o fim do mundo. Alguém falou com uma expressão assustada no rosto. Provavelmente essa foi a luta mais intensa que ele já presenciou desde que seguiu o rei Lesma. No passado, ele de alguma forma poderia ter sido útil no campo de batalha, mas desta vez não conseguiu ajudar. Rápido, rápido se livrem daquele humano, rei Lesma. O exército do Coler vai chegar em breve. Alguns alienígenas seguraram os punhos na frente do peito e começaram a rezar, porque se ele continuasse a demorar assim, mesmo que Sua Majestade matasse o humano, eles não conseguiriam escapar da perseguição de Coler. Rei Lesma com certeza mataria aquele humano. Rápido, devemos ir proteger as naves espaciais, porque se elas se danificarem pela luta, não conseguiríamos sair do planeta. Vendo que as naves espaciais à distância haviam inclinado levemente devido às fissuras no chão, alguns alienígenas se aproximaram e gritaram apressadamente em voz alta. Certo, devemos proteger as naves espaciais. A luta continuou por vários minutos. À medida que o número de Saiyajins restantes no planeta Baert diminuía, a área da luta entre Xiaia e Slug aumentava continuamente. Logo, a poderosa tempestade de energia começou a varrer todo o planeta, fazendo cair no caos. Não muito longe do planeta Baert, em um planeta da vida, Xiling finalmente havia passado por todos os guerreiros Saiyajins.
Agora, só restava um Saiyajin no planeta Baert, Shiaya. Pessoal, fiquem aqui por enquanto. A luta do lado de Shiaya deve acabar logo. Xiling murmurou, preocupação e cansaço evidentes em seu rosto requintado como ela usava continuamente a habilidade secreta de clonagem e transmissão instantânea entre os dois planetas. Ela estava extremamente cansada. Será que Shiaya vai conseguir derrotar aquele assustador Namekiano? Miers estava agachada no chão, mordiscando o fruto da árvore do poder para recuperar suas forças. Vamos, devemos voltar. Talvez possamos ajudar. Eliminando um feijão senzu para recuperar sua força física, Xiling planejava ir ao planeta Baert com Miers. Madame Xiling, por favor, deixe-nos acompanhá-la para ajudar o Sr. Shiaya. Um guerreiro Saiyajin pediu. Como raça de combate, os Saiyajins sempre se ofereceriam em batalha quando enfrentavam inimigos mais poderosos. Eles nunca fugiriam de uma luta por medo, especialmente como especialistas entre os Saiyajins. Escapar de uma luta os faz se sentir vergonhosos. Certo, certo, senhorita Xiling, vamos com você. Outros Saiyajins também seguiram e pediram para lutar. Xiling ergueu as sobrancelhas. Ela, que normalmente não fica brava, desta vez ficou furiosa e repreendeu. Calha a boca. Gastamos tanta energia para te mandar aqui, mas agora você quer voltar. Você também viu força do Slug, certo? Ele é tão poderoso, o que você acha que pode fazer voltando lá? Você só vai atrasar o Shiaya. Seria melhor ficar aqui e esperar Shiaya voltar. Ao ouvir o que ela disse, eles não puderam evitar ficar deprimidos. Sim, não foi porque ele teve que ganhar tempo que Sir Shiaya ficou no planeta Baert para lutar com aquele lesma Namekiano. Eles eram elites do planeta Ongsan, e não eram imprudentes. Pensando até ali, não puderam evitar ficar em silêncio. Na verdade, como Xiling não se preocuparia com o Shiaya. Mas, como foi educada por Shiaya, sabia que há momentos em que se precisa lutar e outros em que não se deve lutar. Enfrentando alguém tão poderoso quanto Slug, não era prudente se exibir precipitadamente. Voltar ao planeta Baert só vai conter Shiaya e aumentar as baixas inúteis. Então era melhor para eles, que não eram poderosos o suficiente, ficarem para trás. Senhorita Xiling, deixe-me ir com você. Uma voz soou, e Haga estufou o peito e caminhou até Xiling. Meu desejo de longa data é destruir completamente a árvore do poder, e agora ele logo será realizado. Como posso ficar aqui e ver tudo cair de novo nas mãos de uma pessoa má? Então imploro que me leve até lá. Haga disse com um olhar determinado. Depois de ouvi-lo, Xiling olhou para ele com uma expressão constrangida. Nesse momento, Bardock, ao lado, que estava em silêncio por muito tempo, falou, Madame Xiling e Madame Mieres, permitam-me ir também com o Sr. Haga. Com nossa força, seríamos úteis para Sir Shiaya em acabar com aqueles subordinados insignificantes. Sim. Haga concordou enquanto olhava para Xiling. Que tal deixarmos eles virem? Nesse momento, Mieres, que já havia terminado de comer 2 frutos da árvore do poder, se aproximou. Pensando por um tempo, Xiling assentiu. Nesse caso, Bardock e Raiga podem vir conosco, enquanto o resto espera aqui. Depois de falar, Xiling olhou para todos com uma expressão digna. Então, ela disse para Rebecca e os outros, Mãe, tia Lizzie, vou deixar tudo aqui para vocês. Ok. Rebecca assentiu com uma expressão solene. Aqui, exceto Bardock e Raiga, cujo poder de batalha era próximo de 200.000, Rebecca, Lizzie e os outros só seriam um fardo mesmo que voltassem com eles. Então, levando tudo em consideração, era melhor deixá-los para lá. Dragon Ball Legend capítulo 198 Preço do Colê Planeta Baert. A luta ainda continuava. Para acompanhar o ritmo do oponente, de vez em quando, Shiaya usava a habilidade de aceleração em si mesmo. Ele também usava a habilidade reflexão, que lhe permitia desviar ataques equivalentes a 1/3 de sua própria força. No entanto, seu uso contínuo da transformação Pseudo Super Saiyajin aumentava seu cansaço devido ao peso que isso causava em seu corpo. Era o mesmo para Slug. Embora seu poder de batalha fosse maior que o de Shiaya, a lei da natureza era justa para todos. Mesmo que as tartarugas tenham vivido por muito tempo, elas ainda morrem eventualmente. Uma serpente voadora poderia cavalgar a névoa, mas acabaria virando pó. Sem dúvida, o velho acaba sucumbindo à morte. Essa realidade não podia ser mudada, por mais relutante que um só. Como seu corpo havia se deteriorado com a idade, quanto mais a luta durava, mais o vigor de Slug diminuía.
Ainda assim, sua força era, afinal, maior que a de Xiaya, e sua experiência em batalha também era extremamente rica. Esses fatores fizeram com que a situação parecesse que nenhum dos oponentes poderia superar o outro. Depois de um tempo, a batalha atingiu seu clímax. Ambos tinham sangue escorrendo pelos cantos dos lábios, e seus ferimentos se agravavam a cada luta. Com um estrondo, Xiaya acertou o punho no peito de Slug, mas Slug rapidamente levantou um braço para bloquear o ataque que se aproximava, e o outro para contra-atacar com um soco. Diante do contra-ataque, Xiaya rapidamente juntou os dois braços para enfrentar o ataque e, instantaneamente, uma força intensa e dolorosa subiu por seus braços, fazendo-o cair no chão. Morrer. A voz de Slug ecoou, e Xiaya olhou para cima para ver que Slug havia chegado instantaneamente antes dele. Os olhos vermelhos de Slug brilharam de loucura enquanto ele balançava o braço descontroladamente, e a força violenta subsequente levantou instantaneamente um furacão formidável. No mesmo momento, explosão de energia. Com um grito alto, um enorme raio de energia branca e brilhante disparou para o céu, e Xiaya mudou de direção com a ajuda do recuo. Xiaya então rapidamente se virou e, com poucas imagens residuais piscando, chegou instantaneamente acima de Slug. Tão rápido. Essa foi a primeira reação de Slug antes que tudo à sua frente escurecesse, fazendo suas pupilas dilatarem e sua pele escurecer. De repente, uma dor lancinante veio de seu braço. Slug olhou para baixo e viu que seu braço havia sido cortado sem saber, e sangue vermelho vivo jorrava do ferimento. Ah! Ah! Slug rugiu de ódio, e seu rosto se contorceu de dor, brotando veias azuis em sua testa. Ele exerceu seu poder, e um braço coberto de muco se estendeu do toco. Regeneração, essa era a habilidade única dos Namekianos. Essa habilidade não podia ser comparada ao corpo imortal de Majin Buu, mas ainda assim era eficaz em batalha. No entanto, essa habilidade consome muito vigor, o que era bastante insuportável para o Slug fisicamente fraco. Você, maldito humano! Você realmente irritou esse rei. O grito de Slug foi como se fosse o grito de luto do inferno. Slug lançou um olhar ressentido para Xiaya, e seus olhos negros de repente ficaram vermelhos vivos. Slug zombou, e a aura que emanava de seu corpo de repente, sem saber o motivo, aumentou novamente. Slug finalmente usou toda a sua força, sem pensar no custo. Embora essa explosão de poder tenha encurtado muito sua vida, a força de seu oponente superou em muito suas expectativas. Inicialmente, ele acreditava que poder de batalha superior a 30 milhões era suficiente para lidar com o humano, mas não achava que Xiaya fosse nem mais poderoso do que o número de 30 milhões exibido. De onde diabos esse humano veio? Porque a força dele é muito mais poderosa do que a energia mostrada. As pupilas de Slug tremulavam como as de uma víbora enquanto ele refletia. Oh! Oh! A energia vermelha escura explodiu, a energia de tumultos girou em um tornado, e uma tempestade planetária agitou o ar, ainda mais violentamente do que antes. Essa é a verdadeira força do Slug. Sentindo a pressão presente em todo o ar, Xiaya estreitou os olhos e mordeu levemente a ponta da língua, enquanto seus olhos piscantes o encaravam. Os dois homens se atacaram simultaneamente. O espaço-tempo inicialmente imóvel quase pareceu colapsar. No alto do céu, relâmpagos brilhavam e trovões retumbavam, e sombras de punhos se entrelaçavam. Ondas de energia disparam em todas as direções, e pequenas pedrinhas foram esmagadas diretamente em pó. Estrondos altos e que faziam tremer a terra ecoaram consecutivamente, e em poucos segundos, Xiaya e Slug trocaram uma quantidade incontável de golpes. No entanto, mesmo que parecesse que nenhum dos oponentes tinha vantagem, a energia de Xiaya era, afinal, menor que a de Slug. Assim, os danos destrutivos que Xiaya podia causar diminuíram, e ele gradualmente caiu em desvantagem, com inúmeros novos ferimentos surgindo em seu corpo. A dor intensa irritando seu cérebro. No entanto, isso pouco diminuía sua alegria durante a luta e, ao contrário, aumentava sua empolgação. A linhagem do seu Saiyajin estava completamente excitada. Há hectares, estou encantado. Xiaya rugiu, quase loucamente. Essa batalha intensa contra Slug excitava imensamente como nunca antes. Cada lesão estimulava seu potencial, e os milhões de células do corpo estavam todas revigoradas e explodidas com uma quantidade inédita de energia. Um jeito tão imponente era como um cachorro louco que não recuaria até morrer, e isso assustou Slug. Uma intenção assassina extrema cresceu no coração frio de Slug.
Pessoas como ele precisam ser erradicadas imediatamente. Neste momento, no céu estrelado não muito longe do planeta Baert, um raio brilhante de luz passou, como um meteoro cruzando o céu estrelado, e num piscar de olhos, desapareceu. Quanto tempo levaria para chegar ao planeta Baert? Kohler sentou-se no trono e tamborilou os dedos no material duro do apoio de braço, fazendo sons de tap-tap-tap. Mais 5 minutos. Um alienígena na cabine do piloto se levantou e reportou enquanto vários de seus braços manipulavam rapidamente os botões. Bip. 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 À medida que a nave se aproximava cada vez mais do planeta Baert, a energia furiosa e ilimitada acima do planeta distante era detectada pelo detector de energia acima da nave. Junto com as luzes vermelhas piscando, um alarme estridente tocava continuamente, quebrando imediatamente o silêncio na nave. O que está acontecendo? O rosto de Kohler estava gelado, seus olhos escarlates brilhando com um brilho gelado. Seu subordinado conferiu rapidamente e, depois de um tempo, disse: recolher. O detector de energia da nave detectou uma forte resposta de energia no planeta-alvo. Oh! Quão forte é? Geralmente, esses detectores de naves espaciais eram usados para detectar fenômenos poderosos que ocorrem no universo, como supernovas, radiações cósmicas e outros que ocorrem no espaço remoto, e para evitar perigos. Mas, inesperadamente, ele detectou algo no planeta-alvo, o planeta Baert. Existem duas respostas de energia, e ambas são acima de 30 milhões. HM. Ao ouvir o relatório de seu subordinado, a expressão de Kohler se afundou, e seu rosto escureceu, enquanto todo o seu corpo emitia uma aura ainda mais gelada. A hectares, 30 milhões de poder de batalha. Isso é bom. Kohler sorriu e acariciou o queixo. Inesperadamente, uma resposta energética tão poderosa foi detectada no planeta Baert. Diga-me, essa é a força do alienígena da área leste em si, ou sua força depois de comer o fruto da árvore do poder? Kohler de repente se levantou, estreitou os olhos e curvou os cantos dos lábios roxos. Uma aura assustadora, semelhante à de uma fera antiga, irrompeu de seu corpo. A aura se transformou em fluxos de ar e varreu toda a nave. Sob a opressão dessa aura, todos na nave tremiam de medo. Continue acelerando e chegue ao planeta Baert em 3 minutos. Mas, Majestade, se continuarmos acelerando, a nave espacial não vai aguentar, explicou o alienígena responsável por pilotar a nave. Acelera. Uma voz gelada soou, e os olhos vermelhos de Kohler brilharam com uma luz fria e severa. Sim. Diante da pressão aterrorizante dele, os subordinados alienígenas de Kohler não ousaram refutar sua ordem. Mesmo que a nave estivesse a caminho da destruição, eles só poderiam fazer o que Kohler ordenava. O comando foi rapidamente inserido no sistema de controle e, apesar dos alarmes gerados pelo sistema da nave devido à sobrecarga, eles pilotaram a nave em velocidade máxima. Por causa de sua velocidade extrema, a nave começou a tremer violentamente, e parecia que iria se despedaçar a qualquer momento. Quando perceberam o exército de Kohler acelerar, o exército do Rei Frio, que seguia muito atrás, continuava a seguir em um ritmo tranquilo. Eles não pareciam estar com pressa. Dragon Ball Legend capítulo 199 Super Saiyajin. Uma brisa suave soprava, levando galhos mortos, folhas murchas e uma nuvem de poeira. De repente, a brisa suave se transformou em uma tempestade passageira. O campo de batalha silencioso parecia ter experimentado um apocalipse, estava envolto em terror. Xia e Slug se olharam de longe. Uma com aura dourada e o outro com aura branca. Ambas as auras assustadoras se enfrentaram no ar. O assustador turbilhão provocado por ambas as auras colidiu no ar e formou dois espaços independentes diferentes, representando a imagem de dois sóis ofuscantes envoltos por seus respectivos e poderosos campos gravitacionais. De longe, ambas as esferas pareciam formar dois espaços parcialmente curvos. Até mesmo o tempo e o espaço parecem ter se tornado caóticos neste momento. Abaixo, os subordinados alienígenas de Slugs exibiam expressões de terror. Eles há muito tempo eram incapazes de se mover 1 centímetro por causa da pressão da aura de ambos os oponentes. Ptui. Xia cuspiu um bocado de sangue, e seu corpo estava exausto. Mesmo assim, ele estava cada vez mais animado, e se sentia encantado, como beber de uma fonte doce. Ele gritou, e sua aura imponente explodiu mais uma vez. Embora seu coração estivesse pesado, os cantos dos lábios se curvaram para cima, e seus olhos se encheram de uma imensa vontade de luta.
Naquele momento, cada célula de seu corpo tremia loucamente, e uma enorme quantidade de energia dourada irrompeu dele como uma onda do mar. Ajuste a respiração. Mantenha o coração firme. Shia se advertia repetidamente enquanto tentava ajustar seu corpo para a condição ideal adequada para a batalha. De repente, ele avançou contra Slug, deixando um feixe de luz atrás de si. Com um estrondo sônico de partir o coração, ele chegou diante de Slug num instante, antes de chutar com toda a força. O rosto de Slug escureceu, e ele inclinou o tronco para o lado, evitando o ataque poderoso de Shia. Mas a força violenta que se seguiu ao chute deu origem a um redemoinho afiado, semelhante a uma lâmina de barbear. A lâmina de vento que o acompanhava cortou o estômago de Slug e deixou vários cortes tão profundos que ossos ficaram visíveis. Desgraçado! Slug ofegou, e sua aura ficou mais poderosa. Seus olhos negros brilharam com ferocidade, e a aura horrivelmente maligna ao seu redor explodiu de repente. A aura de Slug explodiu de forma insana, e uma aura branca se acendeu ao seu redor. O céu mudou de cor de repente, as nuvens desapareceram completamente, e a atmosfera sombria ficou ainda mais opressiva. Agora, Shia encontrou a oportunidade certa e socou com força. Desta vez, Slug não tentou desviar, ele deu um soco para receber o punho que se aproximava de Shia. Bang! Ambos os punhos colidiram no ar, criando poderosas ondas de choque visíveis a olho nu, que se espalharam em todas as direções. Imediatamente depois, os oponentes recuaram para longe uns dos outros e continuaram a lançar ataques poderosos. Bang! 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 Sombras de punhos se entrelaçavam, e redemoinhos afiados como lâminas se espalhavam em todas as direções. Em um único segundo, ambos os lados lutaram inúmeras vezes. Cada vez que colidiam, se separavam rapidamente logo depois. A velocidade insana de ambos os lados tornava impossível capturar seus movimentos a olho nu. Apenas os estrondos e explosões deixavam claro que a luta ainda estava acontecendo. Esse humano é tão poderoso. O corpo de Slug estava coberto por músculos salientes que lembravam garras de dragão. Enquanto afava, manteve o olhar fixo em Shia, que não estava tão longe dele. No momento, seu corpo tinha cortes assustadoramente profundos, e seu vigor quase não acompanhava, mas de repente, Slug avistou uma fruta enorme entre as folhas. Era uma fruta vermelha escura. Isso é. As pupilas de Slug encolheram, e uma luz brilhante brilhou em sua mente. Encantado, seu corpo se transformou em um feixe de luz enquanto voava em sua direção. Isso mesmo, nas folhas, não muito longe de Slug, pendurava o fruto vermelho escuro da árvore do poder. Não é bom. Percebendo as intenções de Slug, Shia gritou internamente, e então também rapidamente correu atrás do primeiro, transformando-se em um feixe de luz. Infelizmente, ele ainda estava um passo atrasado, pois o fruto vermelho brilhante da árvore do poder havia caído nas mãos de Lesma. Slug enfiou a fruta da árvore do poder na boca. Vitalidade pura jorrou da fruta em sua boca e permeou todas as suas células, nutrindo o corpo envelhecido de Slug. Uala! Um brilho denso e nebuloso brotou do corpo de Slug. Ah! É assim que se sente ser jovem novamente. O fruto desta árvore do poder realmente restaurou minha juventude. Com o punho cerrado e o corpo explodindo de vitalidade, Slug riu de forma maníaca, enchendo cada célula do corpo com vitalidade. Era o efeito do fruto da árvore do poder. Para a lesma envelhecida, o fruto dessa única árvore do poder era como uma droga milagrosa que podia regenerar ossos e ressuscitar os mortos. Isso é ruim. Em nítido contraste com a empolgação de Slug, Shia estava de muito mau humor. A lesma envelhecida não foi fácil de lidar, e agora, depois de comer o fruto daquela árvore do poder, a lesma ficou ainda mais problemática. De repente, 4 pessoas apareceram ao lado de Shia. Ele se virou para o lado e percebeu que os recém-chegados eram Xiling, Mieres, Bardock e Raiga. Ele rapidamente gritou instruções. Bardock, Raiga, vocês dois vão logo acabar com os subordinados do Slug. Xiling e Mieres, vocês dois destroem todos os frutos e arrancam a árvore do poder. Ok. Deixa com a gente. Eles se olharam, depois para Shia e Slug, que ainda uivava de tanto rir, e tremiam. Depois, eles assentiram para Shia e se dispersaram. Lesma comeu apenas um fruto da árvore do poder, mas já ficou muito mais forte. Esse é o Slug em seu auge. A vitória pode não ser fácil de alcançar, mas só é interessante assim. Shia nunca teve medo de desafios, inclusive da batalha atual. A probabilidade de sua vitória ainda não era zero.
Uma intenção de luta sem limites cresceu em seu corpo, e Xiaya avançou contra Slug e lançou outro ataque. Do outro lado, após receberem ordens de Xiaya, Bardock e Raiga rapidamente localizaram os subordinados de Slug. Numerosas ondas de energia azul claro rasgaram o ar e atingiram as enormes naves espaciais, e com um estrondo alto, várias centenas de naves explodiram diretamente. Isso destruiu a possibilidade deles de deixar o planeta. Após destruir todas as naves, Bardock e Raiga trocaram de alvo para os subordinados de Slug. Ambos tinham poderes de batalha próximos de 200.000, então lidar com guerreiros de baixo nível como esses alienígenas, que tinham menos de 20.000 a 30.000 de poder de batalha, era como um tigre investindo contra um rebanho de ovelhas e cometendo um massacre unilateral. Esses alienígenas não eram páreo para Bardock e Raiga, de jeito nenhum, e morreram um a um, morrendo sob as ondas de energia dos primeiros. Ah, me salve! Droga, como eu posso morrer aqui? Gritos de arrepiar o sangue reverberavam sem parar, enquanto os alienígenas eram rapidamente engolidos pelas ondas de energia ardente. Do outro lado, Xiling e Miers também deram tudo. A árvore do poder era enorme em tamanho e, olhando do espaço, parecia uma enorme coisa em forma de cogumelo, em forma de guarda-chuva, cobrindo a superfície do planeta. Se desejavam arrancar algo tão grande, sem deixar para trás nada que pudesse ser problemático no futuro, Xiling e Miers não ousaram conter suas forças e foram com tudo. Rumble. Rumble. Uma enorme bola de energia caiu do céu e atingiu a árvore do poder, fazendo uma enorme bola de fogo aparecer, transformando os inúmeros frutos da árvore do poder em cinzas em meio à explosão. Frutas caíram. A árvore gigante foi derrubada. Uma chama furiosa os queimou até virar cocaína. Ah! Os frutos da minha árvore do poder. Ao testemunhar a árvore do poder cair, Slug ficou furioso, e seu coração parecia pingar sangue. De repente, seu corpo explodiu com uma intenção assassina assustadora e gelada. Desgraçado, desgraçado. Seus malditos humanos. Slug xingou enquanto rangia os dentes de raiva. Ele acenou com o braço, e um feixe de energia vermelho-sangue disparou diretamente em direção a Xiling e Miers. Não é bom. A expressão de Xiaya mudou. Um raio de luz piscou, e ele rapidamente apareceu na frente de Xiling e Miers, bloqueando o ataque. Ele levantou as pernas bem alto e pisou na enorme bola de energia. Rumble. Ele pisou na energia infinita, e a energia violeta foi enviada para o subsolo. O chão se abriu com um estrondo, e uma enorme nuvem de poeira cobriu o céu e o chão, formando uma cena caótica e nebulosa de caos primitivo, cortejando a morte. Os olhos de Slug brilharam com uma luz fria, e ele deu um passo à frente. Deixando várias imagens residuais no ambiente quase vácuo, sua figura bem formada se moveu rapidamente e apareceu do nada na frente de Xiaya. Bang! Um punho poderoso foi esmagado. Ao impactar, Xiaya sentiu seu corpo tremer, então ouviu um som de ossos quebrando. Jorrando uma boca de sangue, Xiaya foi lançado para trás, como um projétil de artilharia se movendo rapidamente. Seu corpo voava quase paralelo ao chão. O vento forte cortando um desfiladeiro profundo no chão. Xiaya. Xiling e Miers gritaram. Eles se teletransportaram para Xiaya e o ajudaram a se levantar. Às vezes, as maiores oportunidades eram aproveitadas nas situações mais perigosas. Embora o corpo de Xiaya estivesse mortalmente ferido, os milhões de células dentro dele começaram a tremer violentamente ao contrário. Energia dourada se espalhou por seu corpo e foi absorvida pelas inúmeras células. A energia dourada explodiu novamente e foi absorvida de volta pelas células. Nesse momento, a condição do corpo de Xiaya começou a mudar. Seu modo pseudo-super saiyajin ficou instável, e o que ao redor do corpo piscava de tempos em tempos. O que está acontecendo com o Xiaya? Exclamou Miers. Eu não sei. Xiling balançou a cabeça, os olhos cheios de preocupação. Nesse momento, Slug caminhou passo a passo, olhou para as três pessoas à sua frente, e os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso cruel. É tudo por sua causa que este rei perdeu uma grande oportunidade de recuperar sua juventude. Hoje, vou usar seu sangue para apaziguar a raiva no meu coração. A voz gelada de Slug ecoou. Embora o fruto da árvore do poder que ele havia comido lhe permitisse recuperar suas forças, foi apenas por um curto período. À medida que a energia for consumida, ele logo voltará ao seu estado antigo e fraco. Além disso, o exército de Kohler também chegaria em breve. Portanto,
Embora Slug tenha corrido para o planeta Baert de muito longe, ele não ganhou nenhuma vantagem, nem mesmo uma pequena. Como isso não o deixaria bravo? Ele condensou uma enorme bola de energia azul clara em suas mãos. Ela exalava um brilho colorido e deslumbrante que a fazia parecer uma estrela extremamente bela e brilhante. No entanto, a quantidade de energia contida nessa bola de energia era suficiente para destruir um planeta. Deixe-me te mandar embora. Slug falou com uma voz extremamente implacável, e seu dedo se dobrava levemente, liberando energia azul clara em direção aos alvos. Com um zumbido baixo, a bola de energia que originalmente tinha o tamanho de uma bola de basquete de repente encolheu, e sua cor mudou de azul claro para roxa. Depois começou a crescer de novo, do tamanho de uma bola de basquete para o tamanho de uma piscina, e continuou crescendo até chegar ao tamanho de uma montanha. Morra! Slug, que pairava no ar e gritou friamente. Ele dobrou o braço e empurrou a montanha em forma de colosso. Xixixi. Era o som da bola de energia rasgando o ar. À medida que a bola de energia se aproximava, era seguida por um calor escaldante, e uma luz deslumbrante iluminava tudo ao seu redor. Tudo perdeu sua cor original, restando apenas uma camada de luz pálida e fina. Ah, o que vamos fazer agora? Xiling e Mieres, que ambos apoiavam Xiaya, tinham expressões de desespero em seus rostinhos. Eles tentaram sair via transmissão instantânea, mas perceberam que o espaço ao redor havia sido distorcido pela energia poderosa que vinha, então não podiam se teletransportar. Vamos morrer? Xiling e Mieres olharam subconscientemente para Xiaya, que havia retirado completamente o modo pseudo Super Saiyajin. Eles permaneceram resolutos diante dele. Como se cumprissem um acordo anterior, levantaram os braços, simultaneamente, e se esforçaram para produzir sua própria onda de energia, tentando deter a enorme bola de energia que destruía o céu e extinguia a terra. No entanto, a tentativa foi inútil. A força deles empalidecia em comparação com a de Slug, então a ideia deles não tinha a menor possibilidade de se concretizar. Eles viram suas ondas de energia colidirem com as de Slug e instantaneamente foram engolidos e esmagados. A velocidade da bola de energia de Slug, no entanto, não diminuiu nem um pouco. Estamos condenados. Lamentavam em seus corações, enquanto o brilho azul opaco e um pouco branco flamejante iluminava o desespero nos rostos das garotas. Mas, naquele momento, algo inesperado aconteceu. Já disse a vocês, meninas, que não é hora de vocês duas se exibirem. Uma voz preguiçosa, mas vigorosa, ecoou atrás deles. Xiaya! Exclamaram Xiling e Miers. Agora, é minha vez de me exibir. Xiaya estendeu sua palma poderosa para o céu e puxou Xiling e Miers para trás. Então, uma brisa passou, e uma mão gigante se estendeu à frente e agarrou a bola de energia de Slug. Com a bola de energia de Slug em seu domínio, a mão gigantesca fechou em punho, e a bola de energia crescente desapareceu no nada. Como isso é possível? Exclamou Slug. Ei, isso significa que você ainda não é forte o suficiente. Uma voz calma soou ao lado de seu ouvido. Xiaya estendeu a palma da mão e segurou firmemente o braço de Slug. Xiaya, você está bem? Mieres, parado ao longe, olhou para Xiaya, que de repente apareceu ao lado de Slug no céu, e cobriu a boca com uma expressão surpresa. Ah, porque sua aparência mudou. A expressão de Xiling mudou ao olhar para Xiaya no céu com incredulidade. Você já é um Super Saiyajin? Sim, eu já sou um Super Saiyajin. Xiaya respondeu levemente, e uma luz brilhante brilhou em sua pupila verde escura. A resposta dele soou confiante, com um toque de orgulho. Sim, naquele momento, a aparência de Xiaya havia mudado completamente. Ele estava envolto em uma aura dourada brilhante. O modo Super Saiyajin era bem diferente do pseudo Super Saiyajin. Os que estavam no modo Super Saiyajin tinham cabelos dourados e olhos verdes calmos. E o poder de batalha sobe ainda mais 50 vezes. Assim como a aparência atual de Xiaya. Dragon Ball Legend Capítulo 200 Morte de Slug. Após a bem-sucedida transformação em Super Saiyajin, a aura de Xiaya passou por uma mudança devastadora. Seus 7,54 milhões originais de poder de batalha dispararam diretamente para os atuais 380 milhões, um aumento de quase 50 vezes. Diferente do primeiro estado de transformação de Son Goku, Xiaya havia alcançado um nível em que seu Ki estava cheio até a transbordar, talvez porque seu corpo já havia se adaptado ao pseudo Super Saiyajin até certo ponto antes da transformação. Então, após se transformar em Super Saiyajin,
A quantidade extremamente enorme de energia não transbordava, mas sim era completamente controlada. Embora ainda colocasse muita pressão no corpo dele. No entanto, essa pressão era um problema comum para Saiyajins que se transformam, e ainda estava dentro do alcance aceitável dele. Sentindo a energia robusta dentro do corpo, Jiraiya sorriu levemente, antes de seus olhos se voltarem para Slug. Seus olhos verdes claros eram como a superfície calma de um lago, sem nenhum traço de ondas. Soluço. Encontrando esse olhar extremamente calmo, Slug engoliu a saliva, e seu corpo não pôde deixar de dar um passo para trás. Ao contrário da surpresa das duas garotas, Slug, porém, sentia pressão, fazendo seu coração disparar. O que diabos aconteceu com esse humano? Porque a cor do cabelo e dos olhos dele mudou. E também, que aura é essa que me faz tremer? Naquele momento, traços do medo surgiram inesperadamente no coração de Slug. Parecia que, se ele fosse um pouco descuidado, poderia perder a vida instantaneamente. O que Slug achava inimaginável. Ele, como um digno Super Namekiano e um senhor geracional da área norte. Como ele podia sentir medo? Essa sensação era quase a mesma de quando ele lutou com Coler. A hectares, trapaceiro. Slug riu involuntariamente, então acenou com o punho, forte como aço, e atacou Jiraiya. Num instante, vários tipos de energias irromperam, os flashes cintilantes cada vez mais deslumbrantes. Um estrondo sônico rasgou o ar. Depois disso, parou abruptamente. Viu Jiraiya estender levemente a palma da mão e parar o punho. Por mais que ele usasse forças, seu punho não conseguia avançar de jeito nenhum. Como isso é possível? Os olhos de Slug estavam arregalados como se fossem se abrir, olhando para Jiraiya incrédulo. O ataque total dele foi recebido de forma tão casual por alguém. Obviamente ele não era tão poderoso antes. Por que isso aconteceu? Seus olhos estavam vermelhos, revelando que ele estava perto da loucura. Slug, você é um super Namekiano que nunca apareceu entre os Namekians, mas o motivo de eu poder te derrotar é por causa do meu estado atual, que é o lendário Super Saiyajin. Jiraiya disse com voz fria. O lendário Super Saiyajin? Slug murmurou para si mesmo enquanto olhava para o jovem loiro-olhos verdes, que tinha uma aura dourada envolvendo todo o corpo, e de repente explodiu em uma risada alta. A hectares, Super Saiyajin, então você é um Saiyajin. Pensar que o Frieza não te eliminou completamente. Frieza incompetente, e também Cooler incompetente. Ele vai se arrepender um dia. Jiraiya ficou sem palavras. Ao mencionar Frieza e Cooler, ele também sentiu que a derrota e destruição dos dois irmãos, aparentemente, não foi tão inesperada. Pegou Frieza, ele queria de todo o coração exterminar os Saiyajins, mas o resultado foi que o extermínio não foi completo, e por causa de sua arrogância e descuido, Vegeta conseguiu crescer. Então, olhe para Cooler, não importa se foi quando o encontrou, ou até antes, quando encontrou Slug, ele deixou os dois sobreviverem. Como um vilão desses não pode morrer. A expressão de Slug era sinistra ao dizer, não me importa se você é um Super Saiyajin ou não, quero que todos vocês morram aqui. Falando, Slug rapidamente recuou, se afastando um pouco do Super Saiyajin à sua frente. Enquanto Jiraiya parecia completamente despreocupado, seus olhos verdes estavam calmos e ele não tinha intenção de agir. Um Super Saiyajin ainda tinha o orgulho de um Super Saiyajin, afinal, e isso parecia estar profundamente gravado em sua linhagem. Jiraiya. Chilin chamou com inquietação. A Jiraiya atual parecia um pouco estranha para ela. Não se preocupe, Lesma não pode levantar mais tempestades. Olhando para trás, disse indiferente, enquanto um leve sorriso surgia nos cantos de sua boca. Após se transformar em Super Saiyajin, sua força disparou para 380 milhões de poder de batalha. Ele não colocou essa lesma insignificante em seus olhos de jeito nenhum. Ok. Ao ver o leve sorriso familiar no rosto de Jiraiya, Chilling ficou tranquila, e então ela, junto com Mieres, se retiraram silenciosamente para o lado. Se ficassem ali, só atrapalhariam a luta de Jiraiya. Depois que Chilling e Mieres recuaram, Jiraiya se virou e olhou para Slug à distância. Nesse momento, os músculos de todo o corpo de Slug estavam esticados. Seus dois braços pendiam para baixo. Reuniu força nas mãos como se preparasse algum movimento poderoso. De repente, o rosto distorcido de Slug revelou um sorriso insano. Vai morrer. Slug rugiu furioso, e de repente desapareceu de seu lugar original, deixando apenas uma silhueta borrada.
Ele apareceu novamente ao lado de Xiaia num piscar de olhos, sua velocidade rápida. Bang! A bola de energia que ele havia condensado em sua mão caiu pesadamente sobre Xiaia, mas logo Slug percebeu que algo estava errado. O corpo do oponente não se mexeu nem um centímetro após o golpe pesado, como se seu ataque não tivesse efeito algum. Sua força ainda não é suficiente. Uma voz fria e implacável entrou em seus tímpanos, e Slug ficou incrédulo com o que via. Ele viu que o Super Saiyajin havia apenas esticando levemente a palma da mão, bloqueado sua bola de energia. Depois seus dedos se curvaram levemente, agarrando a bola de energia na palma da mão, beliscando com força, e então a bola de energia que Slug condensou usando a energia de todo o corpo foi ficando cada vez menor até se dissipar até desaparecer. Xia exercitou o pulso e suspirou. Essa pequena quantidade de energia é só 36 milhões. Não pode me machucar de jeito nenhum. Ao ouvir seu comentário descuidado, uma expressão atrapalhada passou pelo rosto de Slug, e o canto da boca dele se contraiu levemente sem perceber. Olhando para o Super Saiyajin loiro e olhos verdes à sua frente, o rosto ensanguentado e indiferente de Cooler passou involuntariamente pela sua mente. Como essas duas pessoas eram parecidas. Igualmente orgulhosos e distantes, e igualmente olhando de cima para todos os seres. Em suas mãos, a força da qual ele se orgulhava extremamente havia se tornado risível, como uma criatura fraca enfrentando um desastre natural irresistível. O rosto de Slug estava tomado de descrença e expressão de pânico, e todo o seu corpo exalava um arrepio de derrota iminente. Nesse momento, Xiaia estendeu o dedo, e uma pequena luz cintilante de repente surgiu, antes de se transformar instantaneamente em uma borda afiada, e uma luz elétrica de meio centímetro se apareceu. Puxi! Ele rapidamente brilhou e penetrou à força na palma de Slug, e então disparou por trás do ombro. Ah! O coração de Slug pulsava de dor enquanto ele se deitava no chão, a boca soltando um grito trágico e dilacerante. Nesse momento, Slug não pôde deixar de ressentir internamente com Frieza, que estava na distante área norte. Se Frieza poderia ter sido um pouco mais meticuloso na destruição do planeta Vegeta, como poderia haver alguém que escapou pela rede e sobreviveu, e ainda mais nasceu como o chamado Super Saiyajin? Ao mesmo tempo, Slug também sentia arrependimento por ter provocado esse Super Saiyajin sem motivo aparente. Slug, que antes gostava de brincar e abusar dos oponentes, agora só queria escapar imediatamente das mãos do Super Saiyajin à sua frente. Ele não queria mais enfrentar esse tipo de existência invencível, mas também sabia o quão irrealista era seu desejo. Você pode morrer agora, e lembre-se de falar sobre minhas boas ações quando chegar ao submundo. Xiaia levantou a perna, com uma aura gelada e imponente, perfurou o ar, e chutou impiedosamente o estômago de Slug. Então ele mirou a palma da mão em Slug, enquanto uma onda de energia azul profunda se formava no centro da palma. A onda de energia era cintilante e translúcida, como um belo cristal, mas pela luz distorcida ao redor da onda, podia-se perceber que ela continha energia poderosa. Mais do que suficiente para destruir vários planetas enormes. Tosse, tosse. Quem poderia pensar que eu, Lesma, na verdade morreria nas mãos de um Super Saiyajin? Ei, Cooler, Frieza, vocês teriam que sofrer as consequências de suas ações no futuro. O centro de gravidade de Slug estava instável, enquanto ele meio que se apoiava no chão, o rosto tremendo. Vai morrer. A voz indiferente era como se o deus da morte estivesse julgando. Dizendo isso, Xiaia jogou a bola de energia em sua mão em Slug. Depois que a bola de energia disparou, ela começou a se expandir de repente. Num piscar de olhos, ele se transformou em uma enorme bola de energia com mais de 10 metros de diâmetro. Então, engoliu Slug, cujo rosto frustrado estava distorcido. Um estrondo alto ecoou pelo céu e pela terra como se um sol nascendo lentamente tivesse explodido de repente. Se você olhar do espaço sideral, pode ver uma radiância resplandecente subindo lentamente em um canto do planeta Baert. A enorme quantidade de energia colidiu com a superfície do planeta Baert, fazendo o planeta tremer violentamente. Quando a fumaça se dispersou completamente, um enorme abismo de profundidade desconhecida, com milhares de quilômetros de largura, apareceu. A crosta do planeta Baert foi forçada a achatar por uma camada. Naquele momento, lava jorrou, e a fumaça que permeava todo o lado foi impregnada com o cheiro forte de enxofre. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado.
Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.